Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Superman da Marvel. Capítulo 41. A viagem de barco da Sicília a Roma durou menos de meio-dia, e Lucas chegou ao seu destino num piscar de olhos. Na proa do navio, ele podia ver a capital da Itália cercada por várias colinas grandes e pequenas, conhecidas como a Cidade das Sete Colinas. As muralhas da cidade têm formato irregular, como um leão agachado olhando para os Apeninos. A cidade de Roma é indiscutivelmente uma das cidades mais antigas da história, localizada nas planícies latinas dos Apeninos, no meio do Mediterrâneo. Vivenciou dois períodos, República e Império. É o berço da mitologia romana antiga e tem uma história e uma herança cultural gloriosas. Luke desembarcou do porto com dignidade e apresentou seus documentos muito preparados. Seu rosto frio combinava com seu uniforme militar elegante, exalando o ímpeto de um superior de quem ninguém consegue se aproximar. Isto tornou difícil para os soldados que o interrogaram, impossibilitando-os de examiná-lo com muito cuidado, com medo de ofenderem este jovem oficial superior. Depois de dar uma olhada geral nos documentos e verificar sua identidade, eles os liberaram respeitosamente. Se estivéssemos em Berlim, a Gestapo não teria sido enganada tão facilmente. Dugan, conseguiremos conquistar este país e obter uma glória sem precedentes. Lucas entrou em Roma, coração da Itália e centro do governo de Mussolini. Depois de vencer a Primeira Guerra Mundial, o papado romano testemunhou a força das forças italianas lideradas por Mussolini. Assim, os dois lados assinaram o Tratado de Latrão, que reconhecia Roma como capital da Itália, enquanto o governo italiano reconhecia a soberania do papado romano sobre o Vaticano. Depois disso, o ambicioso Mussolini não ficou satisfeito. Ele liderou um exército para a cidade de Roma e declarou uma união com a Alemanha nazista para formar o eixo franco-espanhol. Muitas pessoas pensaram que Hitler foi o fundador da doutrina fascista, mas foi Mussolini quem abriu esta caixa de Pandora. Até certo ponto, ele poderia ser considerado o professor do Führer do Terceiro Reich. Após a Primeira Guerra Mundial, o panorama europeu foi remodelado e o povo italiano sentiu um profundo sentimento de perda devido à distribuição desigual de benefícios após a guerra. Isto, juntamente com uma economia interna estagnada e uma vida difícil para o povo, Mussolini encontrou um ponto de entrada político. Ele iniciou o movimento fascista em Milão e estabeleceu o primeiro partido fascista republicano a nível mundial. No entanto, este político, que pretendia ser um ditador, era essencialmente um oportunista. Pelo menos em termos de discursos e de despertar emoções, ele não tinha nenhuma habilidade excepcional que seu aluno Hitler. Inicialmente no campo do eixo, Mussolini estava em pé de igualdade com o Führer do Terceiro Reich, e até mesmo Hitler manteve uma atitude respeitosa para com ele. Mas quem sabe, o desempenho do exército italiano foi péssimo, quer rendendo-se, caindo sem lutar, quer apelando aos membros da equipe alemã para virem em socorro. Mussolini chegou a convocar Hitler, um estudante, para ajudá-lo quando tivesse problemas. O Führer passou a desprezar esse homem e quase o chamou de lixo, ao telefone. Especialmente depois que Mussolini foi colocado em prisão domiciliar pelo rei da Itália e depois resgatado pelas forças especiais de Hitler. Este outrora ambicioso ditador foi reduzido inteiramente a um fantoche manipulado pela Alemanha. Capitão, você sempre cria milagres que não podemos imaginar. Dugan ficou atrás de Luke e comentou com confiança. Depois de se dar bem por alguns dias, mesmo que Luke dissesse que voaria para Berlim, traria Hitler e acabaria com a guerra que varria o mundo, ele provavelmente não duvidaria disso. Os dois chegaram à Praça de Veneza, onde Luke contemplou o vasto e magnífico palácio. Esse foi o Palácio de Veneza fundado pelo Papa de Roma. E neste momento é o centro político onde Mussolini governou mais de 40 milhões de italianos e a parte mais bem vigiada da cidade. Amanhã, o primeiro tiro para conquistar a Itália será disparado aqui. O Londres Comando Aliado. Na base secreta da equipe SSR. Uma atmosfera movimentada, quente e tensa. Um mês se passou e o Departamento de Inteligência das Forças Aliadas iniciou uma batalha feroz com Hydra. Os espiões e agentes de ambos os lados estão ativos nas principais cidades da retaguarda, como Berlim das potências do eixo e Londres, Nova York e Polônia dos aliados. Pessoas de ambos os lados continuam interceptando as informações umas das outras. Embora a reserva científica estratégica tenha reunido todas as elites dos aliados, ainda está em desvantagem face à Hydra, cujas ações eram mais secretas e poderosas. Até agora, não encontramos a localização exata da base Hydra. Para onde foram enviados os soldados aliados capturados? Que experimentos os nazistas alemães estavam conduzindo em segredo? Não sabemos de nada. O coronel Philip surgiu alto e duras reprimendas ecoaram na sala, o que silenciou as pessoas abaixo. Em apenas um mês, sacrificamos 13 agentes e 4 espiões incorporados nos países do eixo foram descobertos. Esta é a maior perda que a reserva científica estratégica sofreu desde a sua criação. Desapontado com você. O coronel Phillips estava zangado e uma das razões é que ontem recebeu um telefonema do presidente Roosevelt. Embora o responsável pela Casa Branca não tivesse expressado qualquer opinião sobre a reserva científica estratégica pelo seu tom de voz, o coronel pôde reconhecer a mensagem implícita de responsabilidade. Inicialmente, as forças aliadas avançaram gradualmente no campo de batalha e muitas pessoas sentiram que as potências do eixo haviam perdido o ímpeto. Mas ninguém esperava que o Caveira Vermelha, que obteve o Tesseract, usasse as reservas científicas da Hydra para desenvolver armas de energia potentes e as aplicasse em armas, tanques e outras armas pesadas. A tecnologia poderosa de além desta era trouxe as potências do eixo de um estado de colapso para paralisação. A situação de perder terreno e ficar em desvantagem também amenizou.
Pelo contrário, os aliados começaram a mostrar fraqueza no campo de batalha da Europa Oriental e a frente defensiva estabelecida estava em perigo. Por uma série de razões, a reserva científica estratégica estava sob tremenda pressão. Eles não foram capazes de descobrir a base técnica por trás das armas de energia que Hydra já dominava. A localização exata da fábrica militar e a base secreta da Hydra, eles não tinham a menor ideia. Os agentes da Hydra muito se infiltraram na parte superior e inferior dos aliados, tornando impossível evitá-los. Esta situação tornou a equipe liderada pelo Coronel Phillips reativa em termos de inteligência. Você teve notícias de Luke? Capítulo 42. Você teve notícias de Luke? Depois de desabafar sua raiva, o Coronel Phillips se virou e olhou para Peggy Carter ao lado dele. Ele só podia depositar suas esperanças no sucesso de Luke agora. Se o ataque a Roma for bem sucedido, o plano para ajudar os aliados a desembarcar na Sicília seria bem sucedido. Não só o moral dos aliados aumentará, mas o estatuto da RSS também aumentará. Recebi ontem um telegrama do Capitão Cavill. Eles ocuparam um acampamento naval perto da Sicília. Às 3h40 desta tarde, as forças aliadas desembarcarão em terra com a ajuda da máfia local. Esta operação tem o codinome Cavalo de Troia. Carter foi meticulosamente relatado. Ela não esperava que Luke realmente fizesse isso. Forme uma equipe, vá fundo no interior do inimigo e ataque o líder. Agora, eles estavam a um passo do sucesso. Itália, Roma. Hora, 14 horas em ponto. Quando Luca se aproximou da Praça de Veneza, a primeira coisa que o impressionou foi o magnífico palácio no lado norte do Monte Capitolino. Outrora residência do Papa, o edifício mais bonito de Roma caiu agora nas mãos de Mussolini. O ditador falava frequentemente às pessoas reunidas na praça a partir da ampla varanda. Com a patente de capitão, o status de enviado de Berlim, e Dundum Dugan está atrás dele, o que o poupou do trabalho de ser interrogado pelos guardas patrulhando. Quando Mussolini nos encontrará? Dugan perguntou em voz baixa. Às 16 horas, quando ele se levanta da cama da amante. Luke riu. Ele ficou na praça, como um turista apreciando a paisagem. Manelli e os outros devem se mudar em breve. Dugan assentiu silenciosamente. De acordo com o plano, Jimmy, o atirador, já havia garantido um ponto alto. Kenneth, o artilheiro, dirigia um caminhão e parou lentamente no acostamento da estrada, a um quarteirão de distância. Continha 20 atiradores cuidadosamente selecionados entre membros da máfia, e uma metralhadora pesada Machine. Deve ter sido preciso muito trabalho para Alessandro trazer aquela coisa sem ser encontrado. O próximo passo foi atrair a atenção dos guardas da Praça Veneziana, criar o caos e criar a melhor oportunidade para Luke. Você acha que o Sr. Mussolini ficará surpreso em nos ver mais tarde? Nesse momento, Luke ainda permanecia calmo e tinha coragem de fazer piadas. Dugan, que estava atrás dele, não pôde deixar de admirar esse estado de espírito calmo. Quando ele pensou no que aconteceria a seguir, suas pernas tremeram levemente. O tempo passou minuto a minuto. Parecia ir muito devagar. Luke mostrou o passe emitido pelos militares e entrou nos salões do Palácio de Veneza. Pouco depois de ter desaparecido da Praça de Veneza, um tiro muito abrupto quebrou a paz em Roma, como uma pedra caindo no lago calmo, causando um tumulto sem precedentes. Ataque inimigo! Ataque inimigo! O apito ensurdecedor soou e uma equipe de guardas patrulhando entrou em ação enquanto a polícia militar cercou rapidamente toda a Praça de Veneza na tentativa de encontrar o atirador escondido nas sombras. Outra série de tiros explodiu quando Kenneth levantou a lona do caminhão. 20 dos melhores homens armados da máfia emergiram dela. Este fogo pesado pegou de surpresa os guardas patrulhadores de Roma. Kenneth operou a metralhadora pesada Machine de acordo com o comando de Luke. Uma longa torrente de tiros varreu a multidão de policiais militares e guardas, que caíram um após o outro. Por um tempo foi difícil romper essa teia mortal de balas entrelaçadas. Proteja o líder! Luke gritou de entusiasmo e saiu da sala sem pensar duas vezes. Naquela época, tanto os políticos quanto os guardas não se importavam em distinguir entre o inimigo e eles próprios. Além do mais, Luke está usando patente de capitão e uniforme militar alemão, o que foi o melhor passe. Os soldados comuns não se atreveram a detê-lo, e os oficiais superiores não tiveram tempo extra para interrogar e deixá-lo subir as escadas. Capitão, Kenneth não vai durar muito. Ele aguenta mais 5 minutos no máximo. Dundum Dugan, que seguia logo atrás, engoliu em seco, sentindo-se cercado por tropas inimigas. É o bastante. Luke caminhou rapidamente e chegou ao escritório de Mussolini com uma velocidade incrível. A segurança aqui é obviamente mais rigorosa do que no exterior, e os soldados nazistas protegeram o ditador italiano. Eles usavam braçadeiras da Hydra e não se alarmaram com o som repentino de tiros. Pelo contrário, Mussolini foi vigiado de perto, ainda mais mantendo a ordem básica. O soldado nazista interrompeu um rosto desconhecido como Luke para interrogatório assim que ele correu, embora ocupasse o posto de capitão do Terceiro Reich. Sem passagem. Diga sua identidade. Luke não se preocupou em falar e deu fora. O soldado nazista que o interceptou quebrou o externo e voou para trás. Antes que o resto do grupo pudesse reagir, seus pescoços foram quebrados de forma limpa. Cria uma perturbação e atraia fogo. Dugan acenou com a cabeça quando ouviu as instruções de Luke. Ele sacou sua pistola e correu escada acima enquanto disparava algumas balas escada abaixo, atraindo mais guardas. Passos intensos ecoaram no corredor e Luke avançou, gritando "Proteja o líder!", e o inimigo subiu correndo.
enquanto se dirigia à sala de conferências de Mussolini. Ele estava totalmente preparado. O ditador italiano tinha o hábito de tomar o chá da tarde todos os dias às 14 horas e gostava de ficar na terceira sala de conferências do lado direito do corredor. Quando estiver com vontade, ele chamará sua amante para desabafar um pouco de sua energia desenfreada. O som de armas disparando continuava indo e vindo. Como um tigre em um rebanho de ovelhas, Luke derrubou soldados nazistas que tentaram detê-lo. Desta vez, ele não se conteve. Capítulo 43. O som de armas disparando continuava indo e vindo. Como um tigre em um rebanho de ovelhas, Luke derrubou soldados nazistas que tentaram detê-lo. Desta vez, ele não se conteve. Afinal, ainda dói quando a bala de uma metralhadora atinge seu corpo. Luke transformou o capacete duro em sucata com 5 dedos cruzados, e o último oponente caiu na frente dele. Estrondo. Ele chutou a porta da sala de reuniões. Um homem careca estava sentado na sala de conferências com os olhos cheios de horror. Uma pistola Walter P38 de fabricação alemã foi apontada para Luke, que invadiu. Bang, bang, bang. 3 balas perfuraram claramente o uniforme alemão de Luke, mas nenhum sangue jorrou. É isso? Luke tirou a bala achatada com a mão e sorriu com um sorriso amigável. Olá, senhor Mussolini. Quem são vocês? Liberais? Ou você é um daqueles caras da frente revolucionária? Mussolini olhou para Luke com o olhar de um monstro. As balas não conseguem penetrar sua pele? Lucas não respondeu. Ele foi direto e pegou o ditador italiano como se estivesse carregando uma galinha. Eu sou italiano, pai. Com um tapa em Mussolini, seu rosto imediatamente inchou. Este ainda era o resultado do controle de Luke sobre seu poder. Eu não me importo com quem você é, senhor Benito Mussolini. Por favor, enfrente a realidade de sua captura. Com um olhar severo, Luke empurrou Mussolini para a varanda onde ele costumava fazer seus discursos. O tiroteio eclodiu na Praça de Veneza, causando caos. Estamos conquistando a cidade de Roma. A partir deste momento não haverá ditadores. Não, fascista. Luke olhou para a multidão abaixo e sua voz alta foi levada para longe. O sol brilha em seu corpo como uma figura heróica de uma lenda mítica. Telegrama. O último telegrama. Comando aliado em Londres. A reserva científica estratégica que o coronel Phillips repreendeu duramente estava num estado sombrio. Todos nem se atreveram a respirar alto, temendo provocar novamente a raiva do chefe. Neste momento, o mensageiro irrompeu com grande entusiasmo. Ele estava vermelho, talvez muito animado, e tudo o que ele queria dizer estava preso em sua garganta. Ele não conseguia cuspir. Capitão, o telegrama de Cavill. Depois, o mensageiro ficou sem fôlego e seu rosto estava cheio de entusiasmo e admiração. Qual é o alvoroço? Sem treinamento adequado. Porra! O coronel Phillips franziu a testa, gritando primeiro com ele e depois pegando o telegrama. Ao ver o conteúdo, não pôde evitar e soltou um palavrão, ignorando completamente a imagem majestosa de ser o chefe. Itália, Roma, às 14h50, horário da Europa Central. O capitão Luke Cavill liderou os comandos uivantes para capturar a Itália e Mussolini vivos. Uma frase curta fez o coronel Phillips congelar no lugar, como se houvesse um raio vindo do nada, explodindo em sua mente. O impacto deste telegrama fez com que ele perdesse repentinamente a capacidade de pensar e ficasse em silêncio por um longo tempo. Um sucesso. O coronel murmurou para si mesmo. Foi ele quem pediu a Luke para liderar os Olin Comandos. Ele fez um grande plano para ajudar os aliados a desembarcar na Sicília e atacar Roma. Mas, ele realmente fez isso. O coronel Phillips não acreditou e sentiu que estava sonhando, cheio de ilusões. No seu plano, o melhor resultado era, na verdade, penetrar furtivamente no interior da Itália e criar oportunidades para as forças aliadas desembarcarem em terra. Quanto à captura de Mussolini vivo foi apenas um acréscimo temporário. Não importava muito se isso não pudesse ser feito. Ninguém esperava que Luke desse uma surpresa tão grande aos aliados e ao coronel Phillips. Super soldado. Erskine, você viu isso? Luke é o melhor super soldado. O coronel Phillips ficou tão entusiasmado que apertou o telegrama com uma das mãos e com a outra pressionou os ombros do mensageiro. Seus olhos estavam um pouco vermelhos. Tem certeza de que esta notícia é verdadeira? Se a notícia se espalhar, o assunto aumentará o moral dos aliados. A reserva científica estratégica não estará mais sujeita a duras críticas de muitos lados. A pressão não só será reduzida, mas o seu status também aumentará. Tudo será diferente. O telegrama é de Roma, Itália. Absolutamente verdade. O mensageiro parecia infectado, seu tom era animado e sua voz tremia. Há também um boletim do rei da Itália depondo o primeiro-ministro Mussolini. Imediatamente depois, acrescentou o mensageiro. Depressa, informe a sede. Notifique o presidente. Notifique a todos. O coronel Phillips pegou o telegrama e acenou vigorosamente com o braço. Ele estava certo sobre Luke. O mundo inteiro deveria saber deste evento fantástico. Os telégrafos batiam vigorosamente, enviando feixes de ondas eletromagnéticas e rapidamente transmitidas para vários lugares. Da Inglaterra à América, do gabinete de Churchill à Casa Branca de Roosevelt. As notícias absurdas e inacreditáveis eram como um cavalo voador com asas correndo para frente e para trás pelo mundo. Capítulo 44. No quarto do Palácio de Veneza, as luzes ainda estavam fortes e a luz das velas refletia as famosas pinturas a óleo e as decorações extravagantes. Diferente dos banquetes anteriores, cheios de risadas dos convidados da classe alta, o Palácio de Veneza desta noite estava muito quieto, envolto em um silêncio mortal. Líder de resgate. Mate os americanos. Viva a Itália!
Viva o Führer! Alguns slogans duros soaram de repente acompanhados por uma rajada de tiros violentos, mas rapidamente se acalmaram. Esses tipos de distúrbios menores simplesmente não provocaram nenhuma onda. Aqueles tolos que sofreram lavagem cerebral pelo fascismo fanático não conseguiram realmente causar qualquer agitação. Capitão, está é a 11ª vez. O rosto moreno de Duggan estava cheio de tensão. Ele não se recuperou do ataque bem-sucedido à tarde. Até agora ele não conseguia acreditar. Foi tudo real. O ditador italiano, o primeiro-ministro de um país, Mussolini, que apoiava as potências do eixo e Hitler, tornou-se inesperadamente seu prisioneiro. Deixe os outros membros se revezarem no serviço. Os defensores italianos não atacarão precipitadamente. Seu rei está ansioso para enforcar Mussolini na praça. Luke manteve a compostura. Neste momento, ele tinha Mussolini como moeda de troca nas mãos, e as forças fascistas em Roma não ousavam mover-se. Quanto ao rei deposto da Itália e à família real, queriam que Lucas enviasse imediatamente Mussolini para a forca. O rei emitiu um anúncio para depor o primeiro-ministro Mussolini, e a família real assumiu o exército. 7 homens armados morreram e 4 ficaram gravemente feridos no ataque. O comando aliado enviou um telegrama. Os britânicos ambos os Estados Unidos querem tomar posse da Itália. O Departamento de Estado e o Pentágono, o Departamento de Guerra e o Departamento da Marinha estão todos em disputa. Duggan relatou a situação hoje. As coisas estão indo como Luke esperava. Não importa o que os britânicos e os americanos argumentem, esse crédito pertencia a ele de qualquer maneira e ninguém poderia tirá-lo. Luke ficou animado quando pensou no valor da reputação que estava subindo como um foguete no painel de seu personagem. Deixe-os lutar o quanto quiserem. Roma e Mussolini são as fichas em nossas mãos. Vamos vendê-los a quem oferecer o preço mais alto. Luke sorriu. Ele já havia feito um plano. Esta não é uma operação militar, mas sim um sequestro armado. Quando Mussolini caiu em suas mãos, ele cumpriu a missão. Tudo que resta é um jogo político entre a ascendente Águia Careca e o enfraquecido John Bull. No entanto, essas intrigas complicadas não têm nada a ver com o próprio Luke, e ele não estava interessado. Luke quer uma medalha de honra que pertenceu a um herói de guerra e uma enorme reputação. Os italianos têm uma boa atitude. O rei é um homem sábio. Ele imediatamente derrubou Mussolini e ignorou a ocupação do Palácio de Veneza porque queriam mostrar boa vontade aos aliados. Luke viu claramente que os comandos uivantes sozinhos não seriam capazes de deter a guarnição romana. No entanto, não havia tantas forças fascistas leais a Mussolini e aos países do eixo como se imaginava. Esta é a razão de Lucas permanecer no Palácio de Veneza. Atrás dele estão as tropas aliadas que já haviam desembarcado na Sicília. Tudo está como você disse. Duggan sinceramente admirou isso. Mesmo tendo conquistado uma vitória fantástica, o jovem capitão dos comandos uivantes não se empolgou e permaneceu imperturbável e calmo. No entanto, para quem vamos vender a Itália? Duggan perguntou novamente. Sua voz tremeu ligeiramente porque os pensamentos de Luke determinaram diretamente o futuro dos comandos uivantes. É claro que estamos dando ao presidente Roosevelt esse chip crítico. Luke não demorou muito para pensar sobre isso e rapidamente deu sua resposta. O presidente mais reeleito da história dos Estados Unidos da América era uma pessoa poderosa e flexível para trabalhar. Além disso, o presidente sentado na Casa Branca precisa de uma notável contribuição de sorte para calar a boca do público. Afinal, ninguém pode negar que Roosevelt pregou peças na campanha presidencial e enganou todos os eleitores. Se receberem o crédito pela captura da Itália, o outro lado certamente ficará grato pela boa vontade que Luke transmitiu. Parece que amanhã o comando aliado poderá enviar alguém para assumir. Duggan assentiu. Agora, ele ouvia cada palavra de Luke. Uma vitória após a outra estabeleceu a autoridade do jovem capitão na equipe. Quem poderia imaginar que uma equipe desconhecida de 6 membros teria alcançado essa conquista fantástica e lendária? Envie um telegrama para a Casa Branca e aguarde a mensagem do presidente. Luke ordenou que fosse engolido. A partir do momento em que Duggan enviou o telegrama de vitória ao comando aliado, as notificações de atualização de reputação não pararam. Side Quest, Flowers and Glory, o segundo passo do herói de guerra. Concluído. Requisitos. O valor da reputação atingiu 8.000 pontos. Alcançou. Recompensa. Carta de habilidade Bunny, especialista em quebra-costas, obtida. Luke riscou a tarefa concluída, mas não esperava que a segunda aparecesse imediatamente. Missões paralelas. Nome lendário, a terceira etapa do herói de guerra. Concluído. Requisitos. O valor da reputação atingiu 20.000 pontos. Alcançou. Recompensa. Uma chance de comprar a carta do Superman obtida. Depois, a terceira tarefa, a quarta. Luke inclinou a cabeça e olhou para o céu noturno profundo, revelando um sorriso satisfeito. Ele estava prestes a comprar uma nova carta do Super-Homem. Capítulo 45. Para surpresa de Luke, o aviso de conclusão da missão continuava aparecendo. Uma por uma, as recompensas emitiram uma luz suave na coluna de itens. Desta vez, ele liderou uma equipe para atacar Roma e capturou Mussolini vivo numa operação armada. Inicialmente, ele esperava receber mais de 400.000 pontos de reputação. De acordo com o desenvolvimento dos eventos e os esforços de publicidade num período posterior, ultrapassar o limite de 1 milhão não deverá ser um problema. Era previsível que quando o nome de Luke se espalhasse pelo mundo e fosse considerado uma figura lendária das forças aliadas, sua reputação receberia um aumento. Luke preferiu esse método eficiente em vez de trabalhar duro para completar missões e acumular lentamente valores de reputação. Que colheita abundante! Ele pensou para si mesmo.
Quando ele abrir a loja no futuro, ele trocará cartas de habilidade e adereços sem se preocupar. Esse pensamento o deixou um pouco feliz. De qualquer forma, há recompensas de missão. A mente de Luke vagou. Todas as 5 séries de missões secundárias Herói de Guerra foram concluídas. Além dos Caricross Fear Gas, da carta de habilidade Backbreaking Expert de Bunny e Superman Card Luck Draw Opportunity, Perfume Fenômeno de Poison Ivy, Joker's Login Gas e Constantine Silk Cut Cigaretes, também foram fornecidos como recompensas de missão. De modo geral, o mais valioso foi, sem dúvida, a oportunidade do sorteio. Um deles pode ser selecionado aleatoriamente entre vários cartões do Superman como recompensa. Na vida passada, Luke sentiu que tinha uma grande chance de ganhar Silver Age Superman e Superboy Prime. Quando isso acontecer, sem falar em Thanos, diretor da Comissão Universal de Planejamento Familiar, até mesmo Odin, o pai de todos, ou Thor, que havia aberto sua forma de rei único, tremeria. No entanto, as últimas recompensas tiveram mais efeitos de trollagem do que o uso real. Perfume de feromônios da Era Venenosa pode aumentar a atratividade para o sexo oposto. Este é um perfume afrodisíaco. Luke parecia sem palavras. O que posso fazer com isso? Quanto a Joker's Login Gas e Constantine Silk Cut Cigarette. A primeira é, rindo até os músculos convulsionarem e se contraírem. Tomar muito levará rapidamente à morte. O último é, apenas uma pequena quantidade de nicotina para os pulmões. Isso o aproximará um pouco mais do câncer de pulmão? Depois de navegar pelas recompensas da missão, Luke abriu o painel do personagem e os dados mudaram. Anfitrião, Luke Cavill. Cartão carregado, Superman LV1. Habilidades, energia estelar, passiva, campo de força bio, passiva. Reputação, 451.024. Lista de tarefas, abra o caminho dos heróis, missões secundárias. Concluídas. Conquista. Herói lendário? Linhas de informação apareceram em sua retina. A mente de Luke moveu-se ligeiramente examinando. Seu nome será escrito nos livros de história e transmitido por séculos. Aumentar a liderança e influência do anfitrião. Nada mal. Luke, que viu os resultados, ficou encantado. Essa aura oculta de carisma às vezes desempenhava um papel inesperadamente crucial. O sorteio. Esse tipo de coisa deveria ser feito em um dia auspicioso com boa música de fundo. Caso contrário, não parecerá certo. Luke pensou por um momento e decidiu guardar o sorteio para o dia em que o presidente entregasse a medalha. Tomando emprestada a sorte do presidente, isso seria um home run. Com um lindo pensamento, Luke entrou no banheiro. Em vez de se deitar na vasta e luxuosa banheira de água termal, ele simplesmente lavou seu corpo musculoso com água fria. Blocos de músculos bem definidos como pedras duras revelavam sua masculinidade. Todo seu corpo parecia esculpido em mármore majestoso e em forma. Poder explosivo cheio de dentro. Com certeza, meus olhos estão azedos. Luke suspirou enquanto apoiava as mãos na parede. Ele fechou os olhos, desistindo de tentar usar a visão de calor. De acordo com o cenário, a energia estelar que o super-homem absorvia normalmente era armazenada nos bilhões de trilhões de células de seu corpo e poderia ser liberada através de seus olhos quando necessário. Desde queimar um planeta até selar uma ferida, tudo dependia do controle do usuário e da energia do corpo. Talvez Luke não tenha carregado o cartão por tempo suficiente e não tenha absorvido energia astral suficiente. Foi difícil para ele atrair calor para os olhos como Superman fez. Porém, quando ele pensou sobre isso com cuidado, Clark Kent parecia ter aprendido esse truque somente depois de se tornar adulto. O coração de Luke ficou um pouco mais satisfeito. 10 minutos depois, Luke, que foi reconhecido como conquistador pela Itália e declarado herói lendário pelos aliados, saiu vestindo um roupão branco. Quando viu a espada medieval pendurada na parede, não pôde deixar de pensar em testá-la. Mussolini atingiu-o no peito com uma bala de 9 mm sem causar nenhum dano. Ele se perguntou se aquela espada medieval, com um guincho de metal avassalador seguido por sua ponta afiada brilhando com uma luz fria, poderia romper sua pele. Luke tirou-o e golpeou-o com força no braço. Clank! O som do metal batendo e dobrando ecoou. A espada medieval esculpida colidiu com os músculos salientes de Luke, emitindo um som nítido de metal quebrando. Um guincho de metal avassalador se seguiu, e com um som de guincho, a espada medieval bem trabalhada se quebrou. Nos músculos protuberantes do braço de Luke, houve apenas um arranhão superficial que se recuperou instantaneamente. Mesmo sob a onda de seu grande poder, a espada medieval não causou nenhum dano. Parece que ninguém pode me deter nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Luke encostou-se na cama e pegou o livro E o Príncipe, escrito pelo pensador italiano Niccolo Machiavelli. Infelizmente, Mussolini não aprendeu como transformar a Itália num país poderoso e centralizado, mas defendeu o totalitarismo e tornou-se um ditador contra quem todos queriam gritar e espancar. Missão principal: abertura do terceiro acampamento Euphoria Club. Requisitos: extrair fragmentos de genes mutantes. 05. Concluir esta missão completará o pré-requisito para abrir o evento Os Celestiais. Recompensa: soro sanguessuga multiplicação 5. Algumas linhas de informação apareceram de repente diante dos olhos de Luke. Ele continuou lendo, mas seus sentidos auditivos estavam no máximo, examinando todo o quarto como um radar. De modo geral, a missão só começará após entrar em contato com personagens importantes da trama ou obter informações sobre tramas cruciais. Luke é o único no quarto grande, mas recebeu um lembrete de missão. Não havia dúvida de que havia um mutante na mesma sala que ele. Capítulo 46. Clube do Inferno. Luke conhecia essa organização. A sua criação remonta ao século XVIII. Registrou e investigou principalmente alguns eventos misteriosos como vampiros, lobisomens e bruxas. Mais tarde, tornou-se gradualmente um lugar social para elites de todas as esferas da vida, convidando especialmente cientistas famosos e pessoas influentes, ricas e famosas.
No geral, o Elfire Club nesta fase era bastante normal. Só quando um cientista alemão chamado Sebastian Schall se juntou é que ela se tornou uma organização importante para pessoas excepcionais mutantes. No entanto, o Elfire Club ocasionalmente convidava as pessoas mais importantes do mundo. Por exemplo, Howard Stark, que mais tarde presidiu a SHIELD e levou as indústrias Stark a patamares maiores. Você está escondido aí há tanto tempo, não vai sair? Luke largou o livro, a mão direita cerrada em punho, os músculos tensos e traços aparentes de uma veia emergindo. Estrondo. Seu punho balançou no ar. O ar parecia ter sido comprimido por uma força pesada e o som de uma explosão chocante irrompeu. Visível a olho nu, o ar ondulou como um tiro de bala de canhão, toneladas de poder aterrorizante foram derramadas. Do lado de fora do quarto, a varanda ao ar livre foi subitamente destruída. Escombros voaram. Uma figura transparente foi levantada pelo tremor e bateu fortemente contra a parede, cuspindo um bocado de sangue. Você também é um mutante. Ao ouvir essa pergunta, Luke riu e balançou a cabeça, dizendo, nem todo mundo que mostra algo especial é seu compatriota, ficando ao seu lado. Você sabe da existência de mutantes? Na esquina, um homem magro com uma cicatriz preta no rosto se levantou e olhou para Luke com seus olhos frios. Esse soco formou uma onda de ar estrondosa, como uma bala de canhão sólida se espalhando. O mero rescaldo da onda o levantou do chão. Apenas em termos de força física, o homem magro nunca tinha visto uma existência mais terrível do que este capitão aliado. Estou curioso, quem enviou você? Sebastian Schall? Luke não respondeu às perguntas do outro, mas mencionou um nome. Sebastian Schall, o rei negro do Elfire Club, tinha a poderosa habilidade de absorver energia e usá-la a seu favor. Se o homem magro veio do Elfire Club, ele certamente já ouviu falar desse nome. Você conhece o Sr. Schall? Bem, Capitão Cavill, não importa o quanto você sabe sobre mutantes. O homem magro sorriu friamente e sua figura ficou abruptamente distorcida e borrada. Como se estivesse colocando uma camada de camuflagem ótica, ele desapareceu instantaneamente. O luxuoso quarto estava tão silencioso que se ouvia uma agulha caindo no chão. Luke ficou inexpressivo. Seu roupão branco se abriu, revelando seus músculos sólidos. Ele não ficou surpreso com o aparecimento de mutantes na Segunda Guerra Mundial. De acordo com a linha do tempo, o líder de um dos dois futuros campos mutantes, Magneto, que fundou a Irmandade, ainda deveria ser uma criança, ainda preso no terrível campo de concentração de Auschwitz. O jovem Magneto conheceu uma vez um cientista nazista maluco, Sebastian Schall, que mais tarde se tornou o Rei Negro. Esta pessoa acreditava firmemente na teoria da raça superior ariana, inventada pelo líder SS Hitler. Ele concordou com a abordagem extremista de Hitler de limpar a raça inferior e criar uma raça superior. Após retornar dos estudos na Grã-Bretanha, Schall, que se especializou em engenharia genética, foi rapidamente recrutado para o departamento científico do exército alemão. À medida que seu talento se revela gradualmente, ele lentamente ganha importância e se envolve no gerenciamento de projetos de campos de concentração, tornando-se um implacável açougueiro científico. Todos os judeus presos foram cobaias vivas dos experimentos de Sebastian Schall. Ele tentou estudar o significado profundo do código genético humano e assim encontrar a chave para abrir os portões da evolução. Foi um dia de 1944 que mudou o destino de Sebastian Schall. Numa tarde chuvosa, como sempre, ele ficou na janela com seu café. Ele observou os judeus e o povo polonês sendo conduzidos para campos como gado. Um menino atraiu a atenção de Sebastian Schall. Ele observou com seus próprios olhos enquanto a outra parte gritava de raiva enquanto usava as duas mãos para torcer um portão de ferro à distância. Vários soldados fortes não conseguiram impedir. Sebastian sentiu como se tivesse encontrado a chave para abrir a porta da evolução humana. Mais tarde, ele aprendeu que existe uma raça superior de pessoas na Terra, superior aos seres humanos, única na raça germânica. Eles foram chamados de mutantes. O nome veio de um cientista não americano. Quando Sebastian Schall estava estudando na Inglaterra, ele leu os artigos escritos pela outra parte. O cientista não acreditava firmemente que muitas pessoas no mundo eram mais potentes e talentosas que os seres humanos. Então, Sebastian Schall lançou uma série de estudos sobre o ainda jovem Magneto e finalmente descobriu o mistério da habilidade do mutante, o Gene X, uma série de códigos secretos divinos que parecem ter sido implantados no corpo humano pelos deuses. Os mutantes do Elfire Club vieram para resgatar Mussolini? Parece que Hydra finalmente me notou. Capítulo 47. Luke organizou seus pensamentos com um olhar brincalhão. O homem magro, invisível, movia-se com cuidado, com sua habilidade natural de distorcer a luz, mudar a cor da pele e se misturar ao ambiente. Não importa o quão poderoso você seja, você precisa me encontrar primeiro. Eu fui apenas descuidado antes. O homem magro apelidado de Camaleão puxou uma adaga afiada. Ele sentiu que Luke descobriu sua existência apenas por causa de uma coincidência aleatória. Eu me infiltrei em tantos locais militares, roubei informações, assassinei dignitários e nunca cometi um erro. Os olhos do homem magro pareciam frios como os de uma víbora que come gente. Ele se aproximou silenciosamente de Luke, pronto para cortar sua garganta. Vá para o inferno. O homem magro movia-se como um gato no tapete macio sem deixar rastros. Ele prendeu a respiração, sem emitir nenhum som. A adaga em sua mão foi lançada e esfaqueou Luke, que ainda estava parado. Você pode esconder seus passos e sua respiração, mas não pode esconder seus batimentos cardíacos, mesmo que sejam fracos. Luke zombou e seu corpo mudou ligeiramente. A adaga perfurou seu peito, emitindo som de metal colidindo. A adaga afiada feita de aço carbono não conseguiu perfurar a pele de Luke, deixando apenas uma cicatriz superficial. Logo se recuperou. A força que ricocheteou deixou seu braço dormente. Como isso é possível? O homem magro exclamou. É uma pena que ele não tenha visto a cena fantástica de Luke testando sua defesa com uma espada medieval.
Caso contrário, ele nunca teria pensado que poderia matar seu oponente com uma adaga. Rachadura. Luke sorriu, ergueu a mão e retirou a adaga de liga de carbono. Ele então levantou o homem magro sem esforço. Diga-me o que eu quero saber. Posso deixar você viver. O outro lado obviamente parecia gentil, mas sua voz era como o ar da Sibéria, fazendo as pessoas estremecerem. Ao encontrar aqueles olhos frios, a boca do homem magro abriu e fechou de medo, querendo dizer tudo o que sabia. Dadada, dadada. O som de tiros de uma submetralhadora chegou aos ouvidos de Luke. Ele sabia que o som vinha da direção das masmorras. Parece que você tem companheiros. Sinto muito, você é inútil agora. Luke casualmente jogou o homem magro da varanda destruída como se ele fosse um saco de areia. Acompanhado por um grito estridente, o mutante traçou um arco gracioso no ar. Alguns momentos depois, ouviu-se o som abafado de um objeto pesado atingindo o chão. Vamos ver como são os mutantes aqui. Havia um sorriso nos cantos da boca de Luke, e seus pensamentos mudaram ligeiramente vista ao terno. Para se proteger, ele ainda optou por usar o uniforme kryptoniano que ganhou de graça, o que poderia aumentar um pouco suas defesas. Quem sabia que tipos de mutantes existiam? E se o seu oponente tivesse visão a laser, que é ainda mais potente que a visão de calor? Este Superman é obviamente poderoso, mas excessivamente cauteloso. Lucas reclamou. Um pouco de luz se espalhou. Um nanotraje semelhante a uma armadura de aço cobria seu corpo alto. Não tinha o S do Superman no peito, que é o símbolo único da família Eu. Em seu lugar, havia um emblema dourado em forma de sol deslumbrante. A capa vermelha escura atrás dele lembrava uma bandeira tremulante. Embora a capa não tenha praticidade, ter uma aparência fabulosa é uma coisa para toda a vida. Olhando para a figura alta e ereta refletida no espelho, Luke suspirou. Felizmente não era o visual estranho da Era de Ouro com a roupa íntima. Caso contrário, ele não teria usado terno. Abrindo casualmente as portas altas e pesadas do quarto, vindo debaixo do tranquilo Palácio de Veneza, ele ouviu o som de tiros violentos. Nas masmorras do Palácio de Veneza, os comandos uivantes enfrentam uma batalha sem precedentes. No campo de batalha, os seus oponentes eram soldados nazistas, tropas blindadas e forças do eixo fortemente armadas. E agora, o inimigo deles era uma anomalia, um monstro que não podia ser percebido com bom senso. No túnel da masmorra, estava um homem robusto de quase 2 metros de altura. Todo o seu corpo é coberto por uma pele semelhante a aço, refletindo um brilho prateado. Uma tempestade de balas passou, apenas para enviar faíscas por todo o seu corpo. Kenneth, empurre essa porra de revista aqui. Com uma expressão feroz no rosto, Dugan jogou fora o carregador vazio de sua submetralhadora. Aquele maldito homem de ferro, no máximo, só será atingido alguns passos pelo impulso das balas. Se quisessem causar algum dano nele, teriam que usar algo mais poderoso. Além disso, além do homem de aço, há um monstro parecido com um demônio, de pele vermelha e cauda delgada. Ele pode aparecer do nada como um fantasma e depois desaparecer rapidamente. Aqueles homens armados da máfia que ficavam fora das masmorras foram levados para o céu pelo Diabo Vermelho. Então eles foram soltos, jogados no chão. O som dos corpos humanos caindo era como um saco cheio de água caindo no chão, batendo forte com um bang abafado. Ossos, carne e sangue foram misturados em uma massa semelhante à lama que fazia as pessoas quererem vomitar. Além desses dois terríveis intrusos, há uma mulher vestida de couro que libera toxinas e uma dúzia de lutadores fortalecidos usando braçadeiras Hydra. Eles entraram furtivamente no Palácio de Veneza mergulhando em baixa altitude. Os 20 homens armados de elite recrutados pela máfia não eram páreo para estas anomalias. Se não fosse pela vantagem do terreno, o túnel estreito só permitiria que 2 pessoas caminhassem lado a lado. Os comandos uivantes usaram poder de fogo feroz para formar uma tempestade de balas. Temerosamente, eles já podem ter sido exterminados pelo grupo há muito tempo. Não há como informar o capitão. Capitão Cavill pode não ser capaz de lutar contra essas pessoas. O rosto de Manelli parecia sério. A menos que uma unidade totalmente armada e blindada seja mobilizada, cobrindo uma grande área com poder de fogo, não será possível matar essas pessoas anormais com suas habilidades. Capítulo 48. Pelo menos o primeiro-ministro vai conosco para o túmulo. O atirador Jimmy virou-se para olhar para Mussolini na masmorra e sorriu. Uma bala de grande calibre foi disparada da boca de sua arma. A força penetrante que poderia ter levantado o crânio do inimigo atingiu o homem corpulento com músculos de aço, abrindo instantaneamente um grande buraco. Mas, desesperadamente, o metal externo encheu o ferimento como um líquido derretido. Em apenas algumas respirações, o corpo robusto com brilho prateado foi restaurado. Achei que o capitão era um monstro suficiente e não pensei que este mundo fosse tão louco. Manelli sorriu amargamente. Ele era como os alemães que viram tanques pela primeira vez na Batalha de Somme, na Primeira Guerra Mundial. Diante de tal monstro de aço, os seres humanos não tinham chance de vitória, e foi ainda mais desafiador ter a coragem de combatê-lo. Mate Mussolini quando necessário. Nunca deixe que eles tenham sucesso. Dugan pegou uma submetralhadora e partiu para outro tiroteio. Infelizmente não causou nenhum dano. No máximo formou alguma perturbação insignificante. Amarrado nas costas e trancado em uma masmorra, Mussolini tinha uma expressão feliz. Ele sabia que Hitler, que estava longe, em Berlim, na Alemanha, vinha conduzindo pesquisas sobre-humanas. Ele simplesmente não sabia os detalhes. Ele nunca pensou que haveria pessoas tão talentosas nas potências do eixo. Espere, algo está acontecendo lá fora. Dugan, apelidado de Dum Dum, está pronto para morrer por seu país.
Os comandos uivantes eram veteranos que travaram muitas batalhas, então, naturalmente, não tinham medo de morrer. É uma pena que tenham morrido num país estrangeiro quando estavam prestes a ser homenageados pelo presidente como heróis de guerra, com flores e glória. Estrondo. Um barulho alto. Quando os membros dos Zolan comandos estavam prontos para morrer em sacrifício. O som devastador, como tiros de canhão, ecoou pela masmorra. Um farfalhar de poeira caiu das rachaduras dos tijolos e encheu o túnel, fazendo Dugan tossir. Fora da masmorra, era como se uma fera gigante estivesse andando. Cada passo dado provocaria uma comoção alarmante. O que está acontecendo? O homem de aço na frente virou a cabeça e perguntou. Os aliados conduziram seus tanques para o Palácio de Veneza? Estrondo. A terra tremeu e parecia que um furacão estava acontecendo lá fora. Um guerreiro fortalecido usando uma braçadeira de hidra voou para a parede espessa num borrão. Os tijolos quebraram e os destroços voaram. A carne e o sangue dos guerreiros fortalecidos injetados com um soro defeituoso pareciam ter sido colocados em um espremedor. Eles foram esmagados e quebrados em um instante, pintando uma imagem abstrata escarlate e dura. Toda a cena parecia como se um tomate tivesse sido atirado com força na parede. Imediatamente depois, o segundo, o terceiro. Um por um, os lutadores fortalecidos que guardavam o exterior da masmorra foram esmagados pelo buraco na parede. A pintura violenta manchada de carne e sangue está ficando cada vez mais brilhante. É o capitão aliado. Parece que Chameleon errou. O diabo de pele vermelha e cauda longa e fina revirou os olhos e falou com desprezo. Seu nome é Azazel, apelidado de Satanás, e ele também é membro do Eufire Club, um dos homens de Sebastian Shaw. Vou cuidar do cara lá fora. Vocês levem Mussolini de volta. Foi ele quem o Führer em Berlim pediu pelo nome. O Satã Azazel cantarolou suavemente. Como mutante, ele sempre foi pretensioso e desprezou os seres humanos comuns. A maioria dos mutantes que se juntam ao Eufire Club foram discriminados e magoados por outras pessoas. Então eles sofreram facilmente uma lavagem cerebral pelo conjunto de teoria racial de Sebastian Shaw. Eles acreditavam na afirmação radical de que os mutantes são o futuro e os humanos são a classe mais baixa. Os mutantes eram superiores aos humanos. Ironicamente, o líder deste grupo, Sebastian Shaw, não era um mutante. Aquele louco cientista nazista só ativou o gene X recessivo em seu corpo através de um transplante de órgãos, ganhando assim habilidades. A rigor, Sebastian Shaw não é um mutante. No máximo, ele é um humano modificado que roubou poderes mutantes. A figura vermelha, como uma nuvem de fumaça, dissipou-se abruptamente. Então, ele apareceu na frente de Luke. A habilidade daquele camaleão embora. Estrondo. Antes que Satã Azazel pudesse terminar suas palavras, um soco poderoso foi desferido. O turbulento fluxo de ar, como uma onda vazia, levantou a poeira. Um som tão assustador que Azazel rapidamente fechou a boca. Seu corpo desapareceu instantaneamente e se afastou. Esse cara é um mutante? Olhando para o chão em ruínas onde o fluxo de ar comprimido havia aberto um grande buraco, o Satã Azazel teve palpitações. Ele fez a mesma pergunta que fez ao camaleão. Nesta época, a compreensão das pessoas superpoderosas ainda está limitada aos mutantes. Você é o Superman que capturou Mussolini vivo e conquistou a Itália? Azazel perguntou com um sorriso de escárnio. Super-homem? Houve uma expressão de surpresa nos olhos de Luke. Quando ele foi chamado assim? Você é o super-soldado dos aliados. O mundo está fervilhando com a lendária história de você liderando uma equipe que se infiltrou na cidade de Roma, conquistou a Itália e capturou o ditador vivo. Roosevelt e Churchill disseram que você tem poderes além dos meros mortais e cria milagres incríveis que ninguém poderia imaginar. Azazel parecia um pouco desdenhoso, bufou levemente e disse. Agora os aliados estão chamando você de Superman, dizendo que você liderará os aliados à vitória. Luke não pôde deixar de rir em seu coração depois de ouvir isso. Ele não esperava ter conquistado o título por engano. Superman do mundo Marvel? Agora isso foi emocionante. Capítulo 49. Obrigado por suas amáveis palavras, mas esse é o fim da farsa desta noite. Luke afastou o sorriso e pareceu frio. Então, de repente, ele saiu correndo. O chão duro abriu-se com finas rachaduras, como teias de aranha. A capa vermelha escura foi levantada e, em menos de um segundo, Luke chegou na frente de Azazel. O corpo alto era como uma parede, esmagando-se para frente. A terrível pressão do vento emitiu um assobio de assobio, muito rápido. Com a velocidade de reação de Azazel, teria sido impossível para ele se esquivar. Mas com uma alerta sensação de perigo, a figura vermelha se dissipou como fumaça, evitando o ataque frontal de Luke. Quando esses monstros apareceram nas forças aliadas, Azazel mudou-se para uma altitude maior. Então ele piscou várias vezes, afastando-se por uma distância considerável. Parece que esta é a única maneira de ele recuperar a sensação de segurança. Como um tiranossauro rex humanoide, Luke deixou uma profunda impressão no Azazel. O outro lado apenas acenou com um punho. Com seus músculos salientes, isso poderia fazer com que a pressão do ar aumentasse. Isso mostra o quão aterrorizante era sua força física, a menos que seja o Sr. Shaw. Caso contrário, seria impossível bloquear o poder do soco de frente. Azazel fez um julgamento. Sua cauda longa e fina enrolava-se em torno de uma adaga afiada e seus olhos brilhavam com uma pitada de intenção assassina. Enquanto for humano, sempre haverá uma fraqueza. O capitão aliado não parece um mutante. Caso contrário, ele teria reagido emocionalmente ao ver a si mesmo. Não há nada a temer se eu tiver cuidado para evitar seus punhos. Azazel olhou para Luke, que estava olhando para ele com olhos frios, e ele inexplicavelmente desenvolveu um senso inflado de eu consigo, e estou bem. Com alguns movimentos rápidos e instantâneos, ele se aproximou do capitão aliado. A cauda afiada do triângulo invertido era como outro braço estendido de seu corpo. Ele não apenas mantinha um bom equilíbrio, mas também podia manusear armas com flexibilidade. Uma adaga afiada esfaqueou Luke na nuca. Você é muito lento. Luke ouviu o vento assobiando atrás dele e falou com uma expressão fria.
Sua perna direita voou como um chicote de ferro, girando o ar ao seu redor, chutando Azazel na cabeça. Antes que ele pudesse se aproximar, Azazel pôde sentir o vento forte. Como se uma onda gigantesca estivesse rolando, o impulso era inacreditável. O ar era como um barril de pólvora sendo aceso, emitindo um estrondo explosivo. Satanás sorriu presunçosamente e desapareceu, deixando o terrível chute em forma de chicote falhar. Isso é apenas uma simulação para chamar a atenção de Luke. Depois que a fumaça se condensou e brilhou 2 vezes, Azazel apareceu de repente. A adaga afiada com a cauda enrolada atingiu direto o pescoço de Luke. Como eu disse, você é muito lento. Os olhos de Luke piscaram ligeiramente e ele virou a cabeça. Seu braço esquerdo sólido voou diretamente. Din din. A adaga afiada cutucou seu pescoço, mas ricocheteou violentamente. Enquanto Azazel estava preso, Luke agarrou sua cauda esbelta. Com um forte puxão, Azazel não resistiu e foi parado. Luke puxou o rabo com a mão esquerda e deu um soco com a direita, mandando um uppercut direto no queixo. Quando o gancho fez contato com o queixo de Satanás, Azazel sentiu um forte zumbido em sua cabeça. Foi como um raio surdo que atingiu diretamente o crânio. Depois de uma dor aguda, toda a pessoa perdeu a consciência. Se Azazel pudesse se ver, ele gritaria e pensaria em cirurgia plástica. Seu queixo estava esmagado e rachado. Metade de seu rosto parecia ter sido explodido como um barril de pólvora. Todos os seus dentes haviam caído. Suas bochechas estavam rasgadas e você mal conseguia ver sua aparência original. O sangue que cobria seu rosto era como uma torneira aberta, fluindo em torrente. Essa quantidade milagrosa de sangramento fez as pessoas se perguntarem se ele morreria imediatamente devido à perda excessiva de sangue. Falando francamente, Azazel ainda está vivo por causa de seu físico forte e um certo grau de capacidade de cura. Isso representa apenas 30% do meu poder, Luke disse gentilmente. E então, ele puxou a cauda novamente e puxou Azazel, que havia caído no chão. Como se fosse um inseto voador enredado em um fio de aranha, o mutante deficiente caiu nas mãos de Luke. Seus 5 dedos dobrados como pinças de ferro agarraram o pescoço de Azazel. Tanto para mutantes. Ao ouvir o comentário de Luke por orgulho mutante, Satanás instintivamente quis refutar algumas palavras. No entanto, ele sentiu que a mão que segurava seu pescoço estava gradualmente se apertando. Uma pressão sufocante o forçou a calar a boca. Caindo nas garras deste capitão aliado pela primeira vez, Azazel sentiu que a vida era muito frágil. Contanto que Luke apertasse um pouco mais forte, ele finalmente diria adeus a este mundo. Sem falar na fuga com teletransporte, neste momento Azazel nem se atreveu a pensar em se mover por medo de provocar o coração assassino do outro. Não é ruim. Luke pegou Azazel como um cachorro morto e caminhou até a masmorra. A batalha lá fora muito atraiu a atenção de outros mutantes. No entanto, eles não achavam que qualquer adversário terrível pudesse ameaçar o sombrio e fantasmagórico Azazel. Esses mutantes da Segunda Guerra Mundial não viram super-heróis que surgiram nas gerações posteriores. Eles naturalmente tinham uma visão superficial, pensando que seriam as futuras regras do mundo. Se eles fossem brilhantes, não sofreriam lavagem cerebral por Sebastian Shaw. Azazel, a mulher vestida de couro que estava liberando venenos, não pôde deixar de exclamar quando viu Azazel. Com um leve levantar da mão, uma massa de névoa verde jorrou. A habilidade da mulher vestida de couro era liberar gás nervoso, causando uma ampla gama de ataques letais indiscriminados. Os comandos uivantes no túnel não teriam durado tanto se não fosse pela sobrevivência de Mussolini. Não é uma boa ideia. A expressão de Luke permaneceu inalterada e sem medo. Com um passo, o chão tremeu. Sua figura ereta se aproximou da mulher vestida de couro num instante. A fumaça verde foi dissipada por uma onda de ar antes de chegar perto. Uma mão golpeou levemente seu pescoço. O pescoço do oponente afrouxou imediatamente como se tivesse sido quebrado. Ambos os olhos ficaram opacos e caíram direto. A batalha terminou mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Capítulo 50. A mulher de couro, que poderia ter desempenhado um papel considerável no campo de batalha, não conseguiu se mover na frente de Luke antes de ser derrubada de forma limpa. Você é tão incompetente. Um homem robusto, cujo corpo é feito de aço, com forte sotaque russo, falou com desprezo. Este foi o colosso soviético. Luke não pôde deixar de se perguntar por que se tornou subordinado de Sebastian Shaw, um cientista nazista. Você não tem medo de ser enviado à Sibéria para cultivar batatas? Se todos eles são incompetentes, quão forte você pode ser? Luke jogou no chão o Satã Azazel em sua mão e pisou em ambas as pernas de seu oponente. Rachadura, rachadura. Os sons de ossos quebrando e o grito doloroso de Azazel ecoaram claramente na masmorra. A multidão que testemunhou esta cena não pôde deixar de sentir o couro cabeludo ficar dormente. Você pode tentar escapar, mas lembre-se, não deixe que eu te pegue. Não serei tão gentil quanto sou agora. Luke abaixou a cabeça e olhou para o trêmulo Azazel. Este último caiu no chão. A dor intensa fez seu corpo se contorcer involuntariamente. Olhando para Luke, que parecia incrivelmente alto, Azazel balançou a cabeça vigorosamente. Seu rosto miserável estava cheio de medo. Ele nem queria tentar ver se conseguiria usar o teletransporte para escapar. Este capitão aliado extremamente jovem era tão poderoso que as pessoas não conseguiam se levantar contra ele. Você pensa que é invulnerável a armas, e ninguém pode vencê-lo. Vendo o homem grande e forte avançando, Luke o cumprimentou sem medo. Os dois colidiram um com o outro. Foi como se Marte colidisse com a Terra. Estrondo. O turbulento fluxo de ar encheu o túnel estreito. Todo o lugar pareceu tremer e Dugan, escondido atrás de uma metralhadora Machine, ficou instável e caiu de costas. Ele pareceu chocado e virou a cabeça para dizer: eu realmente
Realmente quero saber agora se aquele tal de Steve Rogers é como capitão. Que horror! Manelli tinha a mesma expressão horrorizada no rosto, sentindo que seu capitão estava além do reino do humano. O resto dos Olin comandos ficaram totalmente chocados com o terrível poder de Luke. Testemunhar uma batalha real e ver alguém levantar um SUV eram duas coisas diferentes. Pelo menos, o impacto é muito diferente. Nada mal. É raro encontrar um saco de areia como você. Luke mostrou uma pitada de apreciação. Com um corpo de aço que nem uma bala conseguia penetrar, ele colidiu com um homem robusto. Foi como se tivesse sido atingido por um martelo, emitindo um som ensurdecedor. Este é um dos poucos adversários que consegue competir com a sua força. Você? Os olhos do homem robusto estavam arregalados e ele ficou sem palavras. Pela primeira vez desde que despertou para seus poderes aos 17 anos, ele sentiu dor. Seus braços doloridos e dormentes, tremendo ligeiramente. Este homem é um monstro. Um pensamento semelhante ocorreu ao homem corpulento, assim como ocorreu a vários de seus companheiros de equipe. Então ele viu Luke rir e dizer com entusiasmo, de novo, não vem aqui. Antes que o grandalhão pudesse falar, Luke sacudiu o punho e concentrou todo o corpo em um ponto. Dom. Como um sino de bronze tocando, o homem grande e corpulento foi lançado voando, deixando um rastro reto pelas grossas paredes da masmorra. Um barulho violento sacudiu o espaço circundante, quase fazendo com que o túnel sólido desabasse. Os comandos uivantes que assistiam à batalha do lado de fora, já recuaram para passagens mais profundas da masmorra com Mussolini muito horrorizado a reboque. Eles não querem ser enterrados vivos. Envolver-se nesse nível de luta geralmente não terminava bem. Que tipo de monstro você é? O homem robusto com corpo de aço cambaleou e ficou de pé com os braços apoiando o corpo. Bum, bum, bum. Luke entrando, seguiu de perto. 3 socos seguidos. Antes que a superfície do metal líquido pudesse recuperar seu corpo, a força terrível o atacou novamente. Eu penso isso. As palavras do homem que cedeu suavemente foram bloqueadas pelo poder dos socos. O grande e forte afundou profundamente em um buraco no chão. Como um bate-estacas a todo vapor, Luke martelou como um louco. Aos poucos, a concha metálica que cobria a superfície do corpo não conseguia mais tomar forma, transformando-se em um líquido prateado. A boca e o nariz do homem robusto estavam cheios de fios de sangue vermelho vivo. Seus olhos estão vazios e desprovidos de espírito, perdendo a cor da vida. Desculpe. Eu estava me divertindo e não conseguia parar. Luke parou de balançar e disse com algum pesar. São apenas 17 socos. Achei que você poderia pelo menos aguentar 20 socos meus antes de morrer. Felizmente o homem grande e forte que afundou no buraco estava com o corpo firmemente enterrado no chão e não conseguiu ouvir a frase. Caso contrário, havia uma boa chance de ele vomitar sangue e morrer de novo. Enquanto observava o metal líquido desaparecer, Luke suspirou e ergueu o pé para pisar no peito do homem corpulento. Capítulo 51 Eu estou irritado. Na base secreta de Hydra, o líder, Red Skull, colocou seu fone de ouvido e deixou o chefe do Terceiro Reich gritar com ele. Os aliados capturaram a Itália, Mussolini foi preso vivo e depois os aliados desembarcaram na Sicília. Mais uma vez, os aliados igualaram a vantagem arduamente conquistada do eixo. O Führer não conseguia mais manter seu comportamento diante do elevado moral dos aliados e dos caídos, e amaldiçoou como uma megera. Um monte de lixo. Lixo. No final, o Führer, que estava longe, em Berlim, encerrou a conversa com suas famosas palavras. Red Skull ficou lívido e desligou o telefone pesadamente. Bem, o fone de ouvido foi esmagado por ele em uma pilha de peças. Zizizi, faíscas de eletricidade saltaram sobre sua pele, mas ele não foi afetado por elas. Sebastian Shaw é um desperdício. Ele está considerando os mutantes poderosos, mas não consegue nem se livrar de uma equipe de menos de 30 pessoas. Red Skull lançou a reprimenda do Führer a Sebastian Shaw em Auschwitz. Ele enviou todos os seus lutadores fortalecidos e até mesmo os mutantes do Elfire Club, mas não conseguiram resgatar Mussolini com sucesso e sofreram destruição em massa. Este é um resultado que Red Skull nunca poderia ter imaginado. O lendário herói dos aliados, o jovem capitão, chamado de Superman, ele é tão poderoso? O Caveira Vermelha, que também era um super soldado, não estava convencido. Ele é o primeiro super soldado criado pelo Dr. Abraham Erskine e não poderia estar mais consciente do poder que possuía. Os aliados devem ter escondido outras armas secretas. Um homem capturou a Itália e causou a queda de Roma. Este é um boato inventado pelos aliados. Não deveria ser acreditado. Com um sorriso de escárnio, Red Skull caminhou até um instrumento de metal. Havia um cubo magnífico nele e emitia uma leve luz azul. A energia flutua levemente, rolando pelos tubos do instrumento de metal e fluindo para um lugar desconhecido. O Superman das forças aliadas e os mutantes de Sebastian estão condenados a serem eliminados. Recebi o poder de me tornar um deus. Como a raça mestre ariana de Hitler pode ser comparada aos tesouros do tesouro de Odin? Red Skull olha para o cubo com um olhar obsessivo. Ele acreditava que todos aqueles velhos mitos eram na verdade fatos que haviam acontecido. Foi somente através do boca a boca e da manipulação artística que gradualmente se espalhou e evoluiu para o que é hoje. Acontece que o Führer, a quem o Caveira Vermelha uma vez adorou, também era um firme defensor do ocultismo. Influenciado por seu ídolo, o Caveira Vermelha, injetado com o soro para se tornar um super soldado, embarcou em uma jornada junto com a mitologia do norte da Europa em busca das joias preciosas perdidas no tesouro de Odin. Finalmente, ele encontrou o Tesseract numa igreja na Noruega. O Terceiro Reich atrapalhou o desenvolvimento da Hydra. Não podemos mais obedecer às ordens de Hitler. Você acha que estou certo, Dr. Zola? Red Skull virou a cabeça para um homem baixo e de meia-idade chamado pesquisador-chefe do Departamento de Ciências de Hydra. O instrumento específico para extrair a energia do Tesseract foi sua obra-prima. Salve Hydra! Dr. Zola respondeu sabiamente.
Ele é um cientista, não um nazista, e ideias inspiradoras o influenciaram. Hydra, sob a liderança do Caveira Vermelha, foi gradualmente rompendo com o controle do Terceiro Reich. Qualquer outra pessoa que recebesse a reprimenda furiosa do Führer teria ficado louca de medo, temendo ser detida pela Gestapo e jogada na prisão para sofrer uma punição brutal. Mas Red Skull não entrou em pânico, segurando o Tesseract e fornecendo armas de energia para o Terceiro Reich, e ele é agora um chip crucial e indispensável para as potências do eixo. Sem os enormes tanques com múltiplas torres que eram tão invencíveis no campo de batalha e as armas de energia que podem transformar um corpo humano em cinzas voadoras sem acertá-lo. Em cheio, os soviéticos teriam invadido Berlim. Senhor Schmidt, o lado aliado, Dr. Zola perguntou cuidadosamente. Agora, a única coisa que as potências do eixo têm para resistir ao super-homem aliado é provavelmente a Hydra. O próprio Führer ligou, sem dúvida esperando que Caveira Vermelha resolvesse o problema e desencorajasse os aliados. O Superman não deve ser temido. Hydra com o Tesseract e a tecnologia em seu núcleo é o governante do mundo. O projeto Valkyria é o nosso foco. Red Skull disse com desdém, sem pensar na figura lendária promovida pelos aliados. Em seguida, ele fez um discurso apaixonado. Como ex-chefe do Terceiro Reich, ele olhava para o futuro do mundo. Silenciosamente, o Dr. Zola olhou para o retrato no canto. Uma caveira com pele esfoliada em forma de esqueleto vermelho. Esta foi a verdadeira face do Caveira Vermelha. Normalmente, ele usava uma máscara elaborada que escondia esse rosto terrível. E quanto a Sebastian Shaw, que valoriza seus companheiros mutantes e ficará arrasado ao perder 4 deles de uma vez. A aliança que forjamos com ele pode ser afetada. Dr. Zola baixou a cabeça e perguntou baixinho. Se o Elfire Club está procurando problemas, Sebastian Shaw deveria procurar o Superman dos aliados. O que isso tem a ver comigo? Caveira Vermelha disse com desdém. Meus lutadores fortalecidos não são mais valiosos do que seus companheiros malucos? É estúpido querer tomar o poder com um bando de malucos. Os seres humanos são as criaturas que mais rejeitam em todo o mundo, e os mutantes de Sebastian Shaw estarão no radar de todos assim que chegarem ao mundo. Além disso, não preciso mais me aliar a ele. O poder demonstrado pelo Tesseract já havia feito o Caveira Vermelha sonhar com a dominação mundial. Ele não precisava mais do Terceiro Reich e não precisava mais de mutantes, pois o mundo em breve estará nas mãos da Hydra. Capítulo 52. Campo de concentração de Auschwitz, Polônia. Sebastian Shaw está sentado atrás de uma mesa. Ele era o gerente desta fábrica da morte. A música suave, fluindo lentamente do fonógrafo, ecoou dentro de casa. Neste campo de concentração, onde um grande número de judeus, poloneses e prisioneiros soviéticos foram mantidos, pessoas morrem todos os dias, enterradas vivas, baleadas, envenenadas e vivissectadas, de várias maneiras. Os oficiais estacionados no campo de concentração consideravam-no um parque de diversões e divertiam-se matando pessoas à vontade. Sebastian Shaw nunca parou nem participou disso. Ele é um cientista e seu objetivo é buscar a essência e buscar a verdade. Sebastian Shaw prefere pesquisar o assassinato. Tem sido seu desejo há muito acalentado encontrar o código genético, a chave para a evolução. Influenciado por Hitler, Sebastian Shaw certa vez pensou que o povo loiro germânico era o sangue mais superior do planeta. No entanto, depois de participar profundamente do chamado projeto da raça mestre ariana, ele ficou desapontado. A raça superior reivindicada pelo Führer não é germânica. Eles não são diferentes dos judeus e poloneses. Nem mais forte nem mais inteligente. Lencher é a chave para uma nova era. Sebastian Shaw disse suavemente. Desde que encontrou aquele garotinho chamado Eric Lencher, ele parece ter aberto a porta para um novo mundo. A teoria super-humana na qual acreditávamos foi finalmente confirmada. De fato, existem raças melhores neste planeta do que os humanos. Eles são pioneiros no caminho da evolução e possuem poderes dotados. Em locais tão distantes como os Estados Unidos, o Dr. Bolívar Traz, que também estuda a herança genética, chamou este grupo de mutantes. Acredita-se que seus genes, como se estivessem implantados com uma série de códigos mágicos, estavam em um caminho completamente diferente do dos seres humanos. Mas, infelizmente, o Dr. Traz não está disposto a falar sobre os segredos do X-gene. Isso deixou Sebastian Shaw um pouco decepcionado, mas felizmente ele tinha um mutante natural que poderia ser usado como referência. Assim como um lobo voraz e faminto, o cientista louco procurou extrair mais tesouros dos mutantes. Especialmente depois de ativar a habilidade natural de Eric Lencher, ele começou a conduzir experimentos contínuos para investigar as diferenças entre genes mutantes e seres humanos normais. Os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz tornaram-se as melhores cobaias vivas. Cientistas loucos de sangue frio eram muito mais assustadores do que aqueles açougueiros nazistas. Todas as coisas vêm para aqueles que esperam. Sebastian Shaw encontrou uma maneira de estimular o gene mutante. Isto é uma tortura dolorosa, aliada ao ambiente de vida altamente hostil. Foi possível despertar o gene X recessivo no corpo humano, embora a taxa de sucesso seja escassa. Mas quando você não se preocupa com a vida humana, colher um número significativo acabará por dar resultados. Desta forma, Sebastian Shaw produziu um grupo de indivíduos geneticamente modificados. Assim como o Chameleon e Poison Woman pertenciam a esta categoria. Eles também recrutaram muitos mutantes genéticos sob o disfarce de compatriotas. Azazel, o Satanás, é um deles. Para o próprio Sebastian Shaw, ele usou o método mais seguro de transplante de órgãos. Mutantes geneticamente modificados foram vivisseccionados, seus órgãos removidos e transplantados para seu próprio corpo. Contanto que a rejeição do transplante seja resolvida, ele poderá se transformar em um mutante sem problemas. Acontece que a ideia maluca de Sebastian Shaw estava certa, e ele conseguiu. Este é o poder que Deus me deu. Sebastian Shaw, com as mãos sobre a mesa, tinha uma expressão de triunfo nos olhos. Ele sentiu que cada célula de seu corpo estava cheia de vitalidade e ficou mais jovem e mais forte com o envelhecimento gradual.
Seus músculos murchos ficaram cada vez mais cheios. Senhor Shao, Illyana diz que perdeu seu vínculo com Chameleon, Colossus e o resto deles. Seu subordinado bateu na porta e contou a terrível notícia a Sebastian Shaw. Os olhos do cientista louco mudaram dramaticamente enquanto ele se deleitava com a satisfação de seu trabalho, emitindo uma aura fria, violenta e assustadora. Seu subordinado rapidamente abaixou a cabeça. Suas pernas tremiam, com medo de provocar a raiva da outra parte. Como isso aconteceu? Sebastian Shaw perguntou com raiva. Illyana é um mutante genético que ele encontrou com uma habilidade psíquica rara. Ser capaz de deixar uma marca espiritual em 3 a 5 pessoas e sentir a sua existência a qualquer momento. Desconectar significa que alguém apagou o marcador mental ou matou. De qualquer forma, Sebastian Shaw não ficou feliz com o resultado. Cada mutante é seu precioso tesouro, e ninguém pode danificá-los, exceto ele mesmo. Maldita Hydra. Eu deveria ter pensado melhor antes de concordar com o pedido do Caveira Vermelha. Sebastian Shaw ficou furioso ao olhar para o jornal aliado em sua mesa com manchetes sobre Roosevelt e Churchill, chamando o conquistador italiano de Superman. Superman? Nos encontraremos mais cedo ou mais tarde. Deixe-me ver o que você pode fazer. Alguns dias depois, ao meio-dia, vários jipes entraram lentamente na Praça Venice. O Coronel Phillips e Peggy Carter estavam a bordo. Esta praça redonda, revestida de mármore branco e localizada no centro de Roma, estava cercada pela guarnição italiana. Eles cercaram o Palácio de Veneza, que se elevava de um lado da praça, e até instalaram metralhadoras. Não é de admirar que os italianos estejam fazendo tanto alarde sobre isso. Há poucos dias, o Palácio de Veneza sofreu uma grande comoção, que quase fez o rei italiano pensar que eram tanques aliados entrando na cidade, e a força aérea a bombardeou. Então, ele saiu da cama no meio da noite e ficou acordado a noite toda preocupado. Quando mais tarde foi revelado que Hitler tinha enviado uma tentativa de resgatar Mussolini, a família real mobilizou apressadamente as suas tropas e cercou o Palácio de Veneza em nome da proteção. Parece que o capitão Cavill assustou os italianos até a morte, disse o coronel Phillips com atitude de vencedor. Ele abriu a porta do carro, desceu e olhou para o Palácio de Veneza. Todos os outros olharam para a varanda do primeiro andar. Mussolini viveu lá e fez um famoso discurso na varanda. E ao povo italiano, ele pronunciou aquelas palavras emocionantes, prometendo um futuro aparentemente brilhante. Agora, o ditador foi derrubado e o país optou por se render. Todas as coisas boas viraram fumaça. A Praça de Veneza está gradualmente lotada de italianos. Um momento depois, saiu uma figura alta e ereta, parada na varanda ao ar livre, carregando na mão o ditador italiano que já não era tão poderoso como antes. Outrora um homem autoritário e intocável, Mussolini foi criado como um boneco espancado, com os ombros caídos em humilhação. Ele olhou para Luke com ódio e medo. Foi este jovem capitão aliado que acabou com a sua ditadura. Capítulo 53. A equipe de Luke invadiu o Palácio de Veneza e derrotou todos os guardas e o grupo de resgate de Hitler. O governante da Itália foi reduzido a prisioneiro de um capitão menor. O silêncio da praça logo foi substituído por uma comemoração, seguida por um tsunami de aplausos. Onda após onda de som se espalhou de um quarteirão para o outro, centrado na Praça de Veneza e estendendo-se em todas as direções. Itália livre. Viva a liberdade. Abaixo o ditador. Abaixe-se, Mussolini. Pendúrio. Pendúrio demônio. Tais slogans continuaram a surgir entre os aplausos sinceros e solenes à medida que mais pessoas começaram a reunir-se na Praça de Veneza. Todos pareciam animados. Eles levantaram os braços no ar e gritaram. A ditadura de Mussolini levou à prevalência do fascismo. A alimentação foi controlada, a liberdade de expressão foi proibida, as pessoas saíram às ruas para se manifestarem todos os dias e as greves laborais nunca cessaram. Portanto, aos olhos destas pessoas miseráveis, Lucas não era um agressor odioso, mas um grande herói que libertou este país do ditador. Bem, isso estava de acordo com a admiração do italiano pela coragem. Foi uma boa decisão. Luke ficou satisfeito ao ver a reputação no painel de seu personagem, refrescante como uma cachoeira. Entre o ataque proativo e a conclusão passiva de missões, ele prefere o último. Quando a multidão entusiasmada se dispersou gradualmente, o coronel Phillips levou Carter ao Palácio de Veneza. Os comandos uivantes guardaram as metralhadoras pesadas no corredor, esperando o alívio das forças amigas. Já faz muito tempo, Luke. A expressão calma do coronel Phillips não pode mais ser mantida e ele segurou a palma da mão de Luke com entusiasmo. Parecia que ele mal podia esperar para tirar uma foto e aparecer nas publicações aliadas com tal lenda. Você não me decepcionou. O presidente tem muitos elogios para você. Ele vai lhe presentear com uma recompensa assim que você retornar a Nova York. O coronel Phillips aproximou-se do ouvido de Luke e sussurrou a notícia. Os lindos olhos de Carter se desviaram. Ela não achava que o jovem do Brooklyn, que ela conheceu na Stark Industrial Expo, um dia se tornaria um herói de guerra para os aliados. Não havia nada mais maravilhoso do que isso. Sob a direção dos militares americanos, o nome de Luke se espalhou por todas as forças aliadas, e seu feito lendário está profundamente enraizado nos corações do povo. Comparado com o Capitão América que se tornou um nome familiar ao vender títulos no palco e se apresentar fantasiado, Luke, que entrou furtivamente no acampamento base atrás das linhas inimigas e fez conquistas notáveis, é mais fácil de ser reconhecido pelos soldados. Dei apenas uma pequena contribuição para a vitória dos aliados na guerra, tal como todos os soldados na linha da frente. A modesta resposta de Luke ao elogio do coronel Phillips foi mais do que apreciada. Um soldado que consegue manter a calma diante de aplausos e flores é a escolha certa para um general. A noite chegou, lentamente caindo como um véu fino.
Depois de uma batalha feroz, o Palácio de Veneza foi limpo pelos italianos e transformado, se você ignorar os quartos, a varanda em ruínas e as masmorras desabadas. As paredes perfuradas que pareciam uma colmeia foram repintadas e decoradas com entalhes ainda mais bonitos. Com manchas de sangue, o piso de mármore havia sido limpo e varrido, brilhante como um espelho. O lustre de cristal desalojado, as pinturas a óleo danificadas e as grades quebradas, foram todos consertados e substituídos. Música suave flui pelo ar do Palácio de Veneza. A realeza, dignitários, ricos e poderosos vieram com todas as suas elegâncias, como se estivessem correndo para um baile. O protagonista deste banquete era naturalmente Luke, em seu impecável uniforme militar. Todos estavam curiosos para saber como era esse herói de guerra, que liderou uma equipe sozinho, invadiu Roma e libertou a Itália. Eles não ficaram desapontados quando viram Luke, um homem alto e de costas retas. Ele parecia uma figura heróica da mitologia grega com seu rosto calmo e olhos escuros, impressionando a todos. Embora o capitão aliado ainda fosse muito jovem, seu ímpeto não era menor que o dos nobres e dignitários presentes, e ninguém ousava desprezá-lo, não descartando a possibilidade de que este seja o efeito da conquista, herói lendário. Adivinhe para que os aliados vão promover você. Os convidados e o anfitrião desfrutaram da companhia um do outro como se estivessem deixando a guerra para trás. Luke recebeu um grupo de membros da realeza e dignitários antes de ser afastado pelo coronel Phillips em seu lazer. Coronel, ou tenente-coronel, Luke está segurando uma taça de champanhe com um leve sorriso no rosto. Eu sou novo demais. Embora eu tenha um histórico sólido, ainda não tenho qualificações. Deve-se notar que o general mais famoso da história americana, Douglas MacArthur, só foi promovido a major-general aos 45 anos. Luke sabia de coração que nem os militares nem o presidente seriam capazes de promovê-lo muito alto de uma só vez. Em primeiro lugar, levará críticas e insatisfação. Em segundo lugar, foi um desafio convencer as pessoas. Afinal, ele não tinha fundamento agora. Ser um herói de guerra não foi suficiente para influenciar os vários líderes militares. Sem falar que um nome falso como herói pode ser inventado e sem valor. No início você seria condecorado como coronel, e um coronel com menos de 20 anos é suficiente, mas... O velho rosto do coronel Phillips exibia um sorriso feliz. Os italianos discordam. Principalmente na família real, se um mero coronel conquistasse Roma, eles cairiam em desgraça. O governo italiano nunca aceitaria isso. Um coronel com menos de 30 pessoas ousou invadir Roma, sequestrou Mussolini abertamente, assustou 40 milhões de pessoas e viveu no Palácio de Veneza para dar ordens como um rei. Foi humilhante. E isso tornaria a Itália motivo de chacota. Então, Luke ficou surpreso e ergueu uma sobrancelha, mas o resultado foi além de suas expectativas. Parabéns, Luke, por se tornar o general mais jovem da história militar dos Estados Unidos. O coronel Phillips respondeu. Capítulo 54. Esta é uma honra sem precedentes. O coronel Phillips parecia mais animado do que o próprio Luke. Seu velho rosto está cheio de orgulho e triunfo. Um general aos 20 anos. Que avanço rápido. Luke não será registrado na história apenas como um herói de guerra no futuro, talvez prefaciado pelo título de o general mais jovem da história dos Estados Unidos. Você criou uma surpresa para mim e para todos, exclamou o coronel Phillips. De um modo geral, ser promovido a general aos 30 anos pode ser considerado jovem e promissor. Generais famosos da história americana, como Douglas MacArthur e Dwight Eisenhower, estavam na casa dos 40 antes de chegarem a essa posição. O primeiro foi considerado uma lenda de sua geração. Este último aposentou-se, serviu como presidente e entrou com sucesso na Casa Branca. Você pode imaginar o grande futuro que Luke, um brigadeiro general, tem pela frente. Muitas pessoas consideravam Luke uma estrela em ascensão. Claro, alguns acreditavam que o chamado Superman era apenas um segundo Capitão América, o novo mascote militar. Como poderia o comando aliado concordar? Luke também ficou surpreso. Se não fosse pelo fato de que esta era uma época de guerra, uma figura heróica era desesperadamente necessária e seus próprios méritos eram irrepreensíveis. Isso seria considerado a maior coisa obscura na história dos militares. Os aliados tiveram uma discussão acalorada para esse fim, mas no final não conseguiram superar a posição firme do governo italiano. Afinal, trata-se da reputação de um país. Quando as pessoas falarem sobre este assunto no futuro, a primeira coisa que as pessoas pensarão é o quão incompetente o exército italiano era. Deixar apenas um capitão aliado levar a sua tropa e invadir a cidade fortemente fortificada de Roma. Para salvar a sua reputação, o governo italiano chegou mesmo a dizer descaradamente que se os aliados não dessem uma recompensa razoável ao herói de guerra, optariam por atribuir unilateralmente a Luke Cavil a patente de general. Os dois lados continuaram discutindo. O comando aliado teve de tapar o nariz e reconhecer o trabalho de Luke por causa do forte pedido da Itália e da postura desonesta. Eles promoveram um soldado de 20 anos, que estava no exército há menos de 2 meses, ao posto de brigadeiro general. Os compromissos assumidos pelos aliados puseram finalmente fim a este fiasco nos bastidores. Os italianos não estão satisfeitos. Eles eram tão gananciosos que queriam até que você assumisse o cargo de marechal, o que lhes deixaria a dignidade. O coronel Phillips sussurrou com uma pitada de sarcasmo em seu tom. Para salvar o orgulho da Itália, era ridículo promover um jovem com menos de 20 anos a general ou marechal de campo de 5 estrelas. Foram eles que se renderam e não são os vencedores. É difícil vencer o terreno elevado, coronel. Agradeça ao presidente por sua gentileza. Luke não falou muito. A colheita foi uma agradável surpresa. Sua base não era sólida o suficiente e as qualificações não eram profundas o suficiente.
É inútil sentar-se em qualquer posição elevada. Darei Mussolini à Itália. E o crédito pela captura de Roma e da Sicília a Dwight Eisenhower, que se bem me lembro, é o mais alto comandante das forças aliadas na Europa, como uma boa ação. Luke falou de maneira ordeira, aparentemente não se deixando levar pela súbita honra. O coronel Phillips acenou com a cabeça em agradecimento. A reputação de Eisenhower nas forças armadas estava agora em alta. Ele liderou 100.000 soldados britânicos e americanos para desembarcar nas colônias francesas do norte da África em 3 locais diferentes. Disfarçados pela poderosa força aérea, ocuparam Argel, Oran e Casablanca em Marrocos. Eles avançaram imediatamente para o oeste para formar um movimento de pinça contra os aliados alemães e italianos em retirada para a Tunísia. O comando e a ação de Eisenhower colocaram as tropas alemãs e italianas num dilema e, finalmente, 250.000 pessoas renderam-se, o que foi uma vitória surpreendente. Esta grande vitória amenizou os reveses das forças aliadas na Europa Oriental e colocou os países do eixo em desvantagem. O general Eisenhower se lembrará de sua gentileza. Ele o aprecia muito. O coronel Phillips não pôde deixar de admirar a visão de Luke. O que lhe faltava agora era a base e o apoio por trás disso. E Eisenhower, cuja reputação crescia dia a dia, seria sem dúvida um aliado perfeito. Luke sorriu levemente, lembrando que na história original foi Eisenhower quem lançou o ataque à Sicília. Em pouco tempo ele foi premiado com o posto honorário de general 5 estrelas pelos aliados. Ainda mais tarde, Eisenhower participou das eleições presidenciais e foi reeleito para 2 mandatos, o que o tornou um militar e político de destaque. Depois de conversar com o coronel Phillips, Luke foi sozinho ao terraço do Palácio de Veneza. A brisa fria da noite passou, o céu noturno estava pontilhado de estrelas e o brilho prateado da lua caiu sobre a terra. Por que você está se escondendo aqui sozinho? Em seu vestido de noite vermelho, Carter se aproxima de Luke, que estava sozinho com seus pensamentos. Está um pouco barulhento lá dentro e eu queria um tempo de silêncio. Além do mais, não quero que me ofereçam álcool novamente. Luke encostou-se na varanda e sorriu. Sob o movimentado céu noturno, o casal começou a conversar. Senhorita Carter, você sabe o que Steve está fazendo? Capítulo 55. Luke pensou no Capitão América. Neste momento a outra parte ainda deveria estar vendendo títulos no palco e fazendo turnês. Ele fez filmes, atuou com o senador e publicou recentemente uma história em quadrinhos pessoal. Rogers é muito mais popular que você. Carter riu. Ela parecia se lembrar de Camp League. Luke e Rogers tinham a melhor amizade. Mais tarde, os dois se tornaram supersoldados juntos, mas com resultados muito diferentes. Em cerca de 3 dias, os Olin comandos e eu partiremos para Nova York. Vou recomendar ao exército que traga Steve comigo. Luke disse para si mesmo. Ele não é mais um soldado de 3ª categoria à disposição dos outros, mas ganhou certa medida de autoridade. Se o comitê de políticos quis ditá-lo, não está qualificado. Ele ficaria muito grato a você. Com os braços cruzados em volta do peito, Carter disse. Essas senhoras italianas estão olhando para você com tanto entusiasmo, como se quisessem comê-lo como uma sobremesa depois do jantar. Luke é o centro das atenções no banquete. Carter sempre ouvia as mulheres falando sobre como queriam fazer do herói de guerra que libertou a Itália seu convidado. Eu sei. Uma bela senhora me parou no corredor e disse que gostaria de me agradecer por libertar a Itália, derrubar o ditador e me pedir para visitar seu quarto. Parece que você não foi ao quarto dela. Ainda se arrepende? A testa de Carter franziu e sua atitude ficou fria. Ela não conseguia estabelecer a ligação entre o jovem ligeiramente frívolo à sua frente e o lendário herói dos aliados. Claro, qualquer homem que recusa tal convite não pode deixar de sentir pena de si mesmo. Luke disse com honestidade. Senhorita Carter, não olhe para mim com desprezo. Mesmo um herói de guerra não poderia odiar uma linda garota que se atira nele. Brigadeiro General Cavill, você é melhor em sofismas do que os políticos do comitê. A linda gente vestida de vermelho disse sarcasticamente. É a arte da língua, senhorita Carter. Muitos amigos sugeriram que pessoas que falam como eu publicassem um livro depois da guerra. Deveria se chamar de soldado a general em 2 meses. PS, o general mais jovem do United States usa sua experiência pessoal para te ensinar como chegar ao topo na vida. Luke era como um filho pródigo extravagante, não tão estável quanto durante o dia para desgosto de Carter. Bem, a hora do bate-papo acabou e eu tenho que ir visitar o quarto da senhorita Issa. Tenha uma ótima noite, senhorita Carter. Luke sorriu enquanto a atmosfera endurecia. Segurando o champanhe na mão, ele se virou e saiu. Atrás dele, Carter parecia irritado. Seus instintos femininos estão lhe dizendo que essa não era a verdadeira face de Luke. Mas por que ele fez isso? 2 dias depois, Luke, vestido com o uniforme de brigadeiro general, saiu correndo do navio. Ao pisar no porto de Palermo, o porto vazio estava lotado de homens da máfia que tinham vindo cumprimentá-lo. Uma multidão de bandidos ferozes vestidos de terno, liderados por Alessandro, alinhados em fila. As forças da coligação anglo-americana de Eisenhower tomaram o controle de Itália e levaram a cabo atividades de cerco e de supressão contra aqueles que tentaram reanimar o fascista, tal como Mussolini varreu a máfia. A situação mudou e agora a máfia retaliou. Em geral, olhando para as dragonas de Luke e a ostentação e extravagância atrás dele, Alessandro mudou de endereço com cuidado. Esse líder mafioso, ainda com aquele olhar humilde, foi ainda mais respeitoso do que antes. Seguir Luke pode ser a melhor decisão que ele tomou em sua vida.
Há 2 semanas, o outro lado era apenas um capitão aliado e agora havia sido promovido a brigadeiro-general. A velocidade desta promoção foi como andar de foguete. Além disso, Luke é agora reconhecido como um herói de guerra pelas forças aliadas, uma lenda que liderou a sua equipa na conquista da Itália. Um evento tão sensacional será comentado nos próximos séculos. Alessandro achou que poderia aparecer nele, o que não era diferente de fazer parte da história. Que honra para um gangster receber tal privilégio. A senhora Malena ainda está no hotel e se prepara para lhe dar as boas-vindas quando souber do seu retorno à Sicília. Alessandro se curva ligeiramente. Sabendo que os tempos são outros, a sua atitude para com Malena demonstrou algum respeito. Por que ela não veio ao porto? Luke ergueu os olhos e olhou para a multidão do lado de fora do cais. Muitas pessoas estavam ansiosas para ver a aparência do lendário homem que Roosevelt e Churchill chamavam de Superman. A senhora Malena disse que era inconveniente para ela aparecer em público com o general. Alessandro baixou a cabeça. Os olhos de Luke piscaram por um momento e os cantos de sua boca se ergueram enquanto ele sussurrava: entendo. Cossa, você está feliz com sua vida agora? Muito feliz. O novo policial que acabava de chegar à cidade foi respeitoso e o governador de Palermo também me visitou ontem. Tudo graças a você. Alessandro acenou com a cabeça. Ele adquiriu poder e status. Hoje em dia, na Sicília, quem o vê tira o chapéu e diz senhor com respeito. Até os patrões da família Camorra. Luke olhou para os ferozes membros da máfia e falou enquanto se afastava: posso dar-lhes outra chance de escolha. Após o fim da disputa, os aliados tiveram opiniões diferentes sobre o que fazer com a Itália. Os Estados Unidos pensavam que a Itália deveria ser confiada às Nações Unidas, enquanto os britânicos só estavam interessados nas colônias ultramarinas e queriam engolir o bolo. E os soviéticos pensaram que seria mais seguro ter uma tutela conjunta entre os 3 países por enquanto. Ninguém consegue convencer ninguém. Alessandro franziu a testa contemplando enquanto o futuro do país ditava o futuro caminho da máfia. Luke continuou: seja qual for o resultado, a máfia está destinada a cair, você é apenas um produto de um período de instabilidade social, e uma vez restaurada a ordem, o Estado irá reprimi-la. Assim como quando Mussolini chegou ao poder, ele atacou você para ganhar a opinião pública. Cossa, tenho certeza da sua capacidade. Então, você pode optar por ficar na Sicília e continuar aproveitando a vida como gestor de família, ou venha comigo para a América do Norte, onde haverá mais oportunidades. Assim que Luke terminou, olhou para ele como se estivesse descansando e esperando uma resposta. Capítulo 56. Cossa, tenho certeza da sua capacidade. Então, você pode optar por ficar na Sicília e continuar aproveitando a vida como administrador de família, ou venha comigo para a América do Norte, onde haverá mais oportunidades. Assim que Luke terminou, olhou para ele como se estivesse descansando e esperando uma resposta. Os olhos de Alessandro vacilaram ao considerar a situação. Não houve palavras para o hotel, mas ele estava relutante em tomar uma decisão. General, é uma grande honra para mim segui-lo. Luke saiu da limusine e sorriu, sem dizer mais nada. Luke voltou para Nova York com os Olin comandos, desta vez sem morar na velha casa no Brooklyn. Em vez disso, ele foi recebido por um oficial de alto escalão e transferido para um luxuoso quarto de hotel. Este é o primeiro hotel arranha-céu do mundo e tem uma história rica. No momento da sua construção, o presidente Hoover fez um discurso memorável no gabinete da Casa Branca para felicitá-lo. Como ele disse, o Waldorf Astoria é uma referência em Nova York, um favorito constante dos dignitários e testemunha de muitos eventos históricos e importantes. No final da Segunda Guerra Mundial, os representantes das 4 potências vitoriosas, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, assinaram um acordo de paz mundial numa suíte nas suas torres. A torre foi a casa do rei de Mônaco, da rainha Elizabeth I e de seu marido, o duque de Edimburgo, e do duque e da duquesa de Windsor. Hoje, como muitas celebridades, Luke tem o privilégio de ficar hospedado em uma suíte na torre do Waldorf Astoria. Isso é realmente... Malena olha para os lustres de cristal brilhantes e para o mobiliário luxuoso como se tivesse caído num sonho. Nunca lhe ocorreu que um dia poderia viver num lugar como este, vinda do interior da Sicília. A felicidade veio tão de repente que Malena não conseguia acreditar. Além disso, nenhum homem iria olhar para ela com ganância indisfarçável agora. Tudo isso porque ela era amante de Luke. O poder e o status forneceram abrigo a uma mulher pobre cujo destino deveria ser miserável. Você pode ficar aqui por enquanto e Cossa irá mantê-lo seguro. Luke se recosta no sofá macio e Malena se senta em seu colo. Alessandro levou consigo cerca de 300 pessoas e a seguiu da Sicília até o estranho continente da América do Norte. Seus compatriotas já fizeram seu nome, visitando todos os tipos de locais de destaque, encontrando políticos e estrelas de Hollywood. Nunca acreditei em gangster, mas às vezes eles podem fazer o trabalho sujo por você. A máfia que atravessou o mar para os Estados Unidos não tinha mais ninguém a quem recorrer. Apoiador. Luke cheirou o cheiro do cabelo da mulher atraente e disse preguiçosamente: ele é agora um brigadeiro-general e, tendo derrotado o Eixo e a Hidra, pode se tornar o mais jovem major-general da história das Nações Unidas. Mas status não é tudo. Precisa ser apoiado por dinheiro, conexões, interesses bem estabelecidos. A máfia poderia ser uma pedra angular deste período específico. Luke estava de olho em Las Vegas, Nevada, uma mina de ouro que poderia ser explorada. Nos primeiros anos da Grande Depressão, a legislatura de Nevada aprovou um projeto de lei para legalizar o jogo para estimular a economia e impulsionar o país. Desde então, Las Vegas tornou-se uma cidade, mas não tão conhecida como as gerações posteriores. Luke, um ex-membro da máfia irlandesa, não queria entrar no lucrativo negócio do contrabando e das drogas. Isso causaria muitos problemas desnecessários e, no final,
Poderia até se tornar uma situação embaraçosa onde ele teria que continuar limpando a bunda da máfia. Jogos de azar, hotéis e a indústria de segurança em Las Vegas eram áreas onde a máfia competiria. Aproveitando que a cidade não se desenvolveu, ele deveria se envolver. Primeiro, deve ser uma surpresa agradável. Na linha do tempo original, Las Vegas foi originalmente construída por Benjamin Bugsy Siegel, um mafioso americano, que arrecadou 6 milhões de dólares para construir o Flamingo Hotel and Casino, que atraiu magnatas de todo o mundo. Você sempre pode ver o quadro geral. Malena disse com adoração. Um momento depois, ela foi colocada no sofá. Seu cabelo preto e ondulado se espalha como uma flor de lótus, e seu lindo rosto tingido com um toque de blues. Ainda está claro, Malena disse fracamente. Não me interpretem mal. Só achei o sofá muito macio e queria testar a qualidade. As palavras de Luke foram suaves, mas suas mãos se moviam com agilidade. Mais tarde, as pessoas ouviram sons fracos, semelhantes aos de um carro, através das janelas do chão ao teto do hotel. Capítulo 57. Depois de se estabelecer, Luke passou os dias seguintes em diversas situações sociais. Das conferências de imprensa da Casa Branca aos jantares comemorativos dos departamentos militares, esteve presente em todas elas. Ele nunca parou de correr como um peão. Todos que o viram estavam sorrindo, rindo e admirando. A atmosfera era harmoniosa e Luke quase teve a impressão enganosa de que eles haviam vencido a guerra. De acordo com o enredo do filme, se o Capitão América não tivesse impedido o plano de bombardeio de Red Skull e Hydra, os aliados poderiam não ter vencido tão bem. Estou muito honrado em apresentar esta medalha de honra que simboliza bravura e destemor ao Brigadeiro General Luke Cavill. Ele é um herói dos aliados e nosso herói. No gramado da Casa Branca, o presidente Roosevelt, em uma cadeira de rodas, prendeu no peito de Luke a medalha que representa a mais alta honraria militar. Depois disso, eles apertaram as mãos calorosamente e tiraram uma foto em grupo. Parece que as manchetes de todos os jornais amanhã seriam notícias sobre este assunto. Embora eu tenha ouvido que você é muito jovem, não esperava que você fosse tão jovem. Sabe, quando eu tinha sua idade, tudo o que conseguia pensar era em como falar com a melhor garota da escola. Após a cerimônia, houve um almoço na Casa Branca, e a equipe que o acompanhava empurrou o presidente para o lado de Luke. Como o líder mais antigo e respeitado na história dos Estados Unidos, ele sabia como aproximar as pessoas. Durante toda a conversa, o presidente falou apenas sobre a morte prematura dos pais de Luke, um momento difícil na escola e o tio Frank. Ele se comportou como um ancião gentil e gentil, não como uma pessoa em posição de poder. Fiz apenas uma pequena contribuição, não diferente dos soldados no campo de batalha. Luke não é nada fácil quando se trata de palavras bonitas. Os políticos sempre gostam de rodeios, mesmo políticos como Roosevelt não foram exceção. Dwight e eu estamos muito gratos pelo seu presente. Luke, posso chamá-lo assim? Já vi muitos jovens excelentes, mas você ainda é o melhor entre eles. O presidente finalmente começou a trabalhar, sorriu e disse: o que devo fazer por você em troca? A guerra ainda não acabou e é difícil determinar a distribuição de muitos interesses. Sua posição é suficiente para atrair a atenção, e será um desafio subir na hierarquia. Quero voltar ao campo de batalha e acabar com esta guerra com minhas próprias mãos. Luke apenas pronunciou as palavras, sem o menor indício de mentira. Para ele, o cargo de brigadeiro general não basta. Embora a guerra não tenha terminado, foi a chave para aproveitar o tempo para realizar conquistas. Embora Roosevelt tenha sido educado com ele agora, quando a poeira da Segunda Guerra Mundial baixar, a outra parte definitivamente o tratará como um transeunte se Luke não tiver mais utilidade, exceto o halo de honra no topo de sua cabeça. A propósito, pelo menos, o presidente que usa cadeira de rodas provavelmente morrerá de hemorragia cerebral antes que a guerra termine completamente. Dessa forma, Truman, como vice-presidente, era aquele em quem valia a pena investir. Luke tinha uma série de pensamentos em sua cabeça. O presidente, que esperava para passar um monte de cheques sem fundos, fez uma pausa. Por que esse jovem brigadeiro não jogou suas cartas de acordo com a prática habitual? Obviamente, era hora de prometer benefícios, conquistar relacionamentos, colher gratidão e aceitá-la como confidente. Como se tornou uma iniciativa justa lutar? Então entrarei em contato com o comando aliado. O presidente disse secamente. Luke, que estava observando a outra parte sair, retirou o sorriso. Ele estabeleceu há muito tempo a meta de não ser o mascote do governo federal. Nem os políticos nem os grupos capitalistas poderão comprá-lo. Quem iria querer ser subserviente aos outros? Luke segurou o champanhe na mão e fez uma careta de escárnio nos lábios. Brigadeiro General Senhor, sou repórter do Clarim Diário. Posso tirar uma foto? O jovem repórter viu o presidente sair. Ele não parou a comitiva e correu. Ele carregou laboriosamente uma câmera pesada e olhou para Luke com uma expressão de expectativa. O Clarim Diário? Então esse jornal era tão antigo assim? Luke ergueu uma sobrancelha e se endireitou com um sorriso amigável e educado no rosto. Sim, clique. Com um flash, a foto foi tirada. A postura reta e o rosto bonito do jovem brigadeiro general seriam espalhados pelo mundo junto com os jornais impressos. Você não parece emocionado, Steve, não. Eu deveria chamá-lo de Capitão América. Quem cuidará dos alemães? O Star Spangled Man com um plano. Quando Luke conheceu Rogers, já fazia uma semana que ele voltou para Nova York. Por outro lado, o comando aliado finalmente concordou que o jovem general que queria ir para a linha de frente partisse para o campo de batalha. Luke, que tinha algum tempo de sobra, aproveitou para visitar seu velho amigo. Ele até cantarolou a melodia familiar que era bem conhecida nas ruas.
É que Rogers não pareceu muito feliz ao ouvir essa música, então ele virou a cabeça envergonhado e disse: "Não tire sarro de mim, Luke. Ou você quer que eu te chame de Superman também?" Nos bastidores do teatro da Broadway, o Capitão América, vestido com um traje justo e carregando um escudo estrelado na mão, tinha uma expressão frustrada no rosto. Não havia mais determinação e espírito de luta como antes. Ele havia se tornado a ferramenta do senador para vender títulos de guerra. A vida cotidiana girava em torno de trabalhar com promoções, se apresentar no palco e depois tirar fotos juntos, dizendo as mesmas velhas falas, fazendo as mesmas velhas ações como uma máquina. Você é o herói dos quadrinhos e dos filmes, o Capitão América que todos admiram. Luke deu um tapinha no ombro de seu parceiro e disse isso deliberadamente. Eles só precisam de um ídolo, um palhaço no palco. Você é o herói do mundo real. A propósito, ainda não o parabenizei, General Cavill. Rogers balançou a cabeça, animou-se, esboçou um sorriso e disse isso. Ele se juntou ao exército em primeiro lugar para dar sua própria contribuição para a guerra, assim como soldados na linha de frente em vez de agir como um palhaço, subir no palco, dizer frases sem sentido e promover vários laços estatais. Capítulo 58. Achei que você gostaria da sensação de ser uma grande estrela na Broadway e de ter pessoas conhecendo você onde quer que você vá. Luke enganchou o pescoço de Rogers com o braço e disse isso com um sorriso. Mas você mudou muito. Eu costumava me abaixar para alcançar seus ombros. Rogers virou o rosto, ignorou as provocações dos amigos e disse, cansado: "Sabe, a última vez que fui acampar em League, em Nova Jersey, onde ficamos, todos os soldados estavam falando sobre você, suas experiências em treinamento e seus feitos lendários. Sério. Estou feliz por você e orgulhoso de você. Luke, você merece essa honra. Eu queria dizer a eles que você era meu amigo. Mas tenho medo que os soldados perguntem, porque você está na frente e eu estou me escondendo atrás." Rogers, que se chamava Capitão América, riu de si mesmo. Ele estava cansado de sua vida atual, mas não resistiu. Obedecer às ordens é o primeiro dever de um soldado. O senador obteve o consentimento dos militares e Rogers teve que fazer o que lhe foi ordenado. Então você pode vir para a Europa comigo. Luke também segurou o ombro de Rogers como antes, como se estivessem no Brooklyn, e deu a notícia surpreendente em um tom mais leve. Europa, sério? Rogers reagiu depois de alguns segundos com uma expressão cética no rosto. Mas e os militares? O senador não vai concordar. Logo, os olhos de Rogers escureceram novamente. Ele sabia que Luke estava tentando ajudá-lo, mas seria insuficiente para se meter em encrencas por isso. O senador Brandt ocupa uma boa posição no comitê e tem um bom relacionamento com os militares. Ei, homenzinho do Brooklyn, você está diante de um brigadeiro general, um herói das forças aliadas e uma estrela em ascensão que o presidente condecorou. Luke fingiu estar irritado, franziu a testa e declarou severamente seu título. Antes de vir para cá, ele foi ver o senador Brandt. Quando soube das intenções de Luke, o arrogante senador não disse uma palavra. Ele simplesmente concordou. Antes de Luke partir, a outra parte até implorou para que ele não insistisse no assunto, quase rastejando. Esta é a verdadeira natureza dos políticos. Estava intimidando os fracos, temendo os durões, seguindo a direção do vento. Então, Capitão América, você quer ir ao campo de batalha europeu e ver o quão poderosa a Hydra é comigo? Ao ouvir o convite de Luke, Rogers assentiu de repente, com os olhos cheios de entusiasmo. Ele sentiu que tinha uma nova esperança para sua vida. Obrigado, Lucas. Rogers disse agradecido. Você deveria me chamar de general. Luke riu e tirou o Capitão América do teatro da Broadway. Vamos tomar uma bebida. Comemore a nova vida do Capitão América e nosso reencontro. As duas figuras estavam com os braços nos ombros uma da outra, rindo e brincando enquanto subiam a rua e desapareciam na multidão. Tarde da noite, as estrelas pontilhavam o céu. Waldorf Astoria, suíte Torre. No quarto escuro e amplo, apenas a respiração regular de Malena podia ser ouvida. Esta encantadora mulher madura tinha as bochechas coradas. Era como se ela tivesse acabado de fazer um exercício intenso e estivesse arrastando seu corpo cansado para a terra dos sonhos. Hora do sorteio. Luke, que ficou acordado, não mostrou sinais de cansaço. Gentilmente, ele puxou o braço direito, que Malena usou como travesseiro. Levantando o cobertor fino que cobre os dois, seu corpo não saiu da cama. Em pouco tempo, o som da água veio do banheiro. Dois caras que não conseguem ficar bêbados correram para o bar e foi realmente muito chato. Poucos minutos depois, Luke vestiu um roupão de banho, abriu as portas francesas e saiu. A brisa fria da noite soprou e de repente houve uma sensação refrescante e relaxante. Depois de deixar o teatro da Broadway à tarde, ele e Rogers foram ao Old Joseph Tavern, no Brooklyn, para conversar, o que atraiu muita atenção. Um deles é um herói de guerra e uma lenda. Um deles é o Capitão América, deveria ser considerado um ícone nacional. Os cidadãos de Nova York ficaram sabendo disso e lotaram a Old Joseph Tavern. Enfim, no final das contas, o velho clichê de reunir velhos amigos, pensar no futuro e relembrar o passado se transformou em um concurso de bebidas sem gosto. O som de copos tilintando, o cheiro de malte flutuando e as ocasionais gargalhadas por causa de algumas piadas vulgares e sujas. A atmosfera estava tão quente que as pessoas pensariam que havia um show adulto sendo realizado lá dentro. Assim como Rogers, esqueci como é estar bêbado. Luke suspirou de emoção. Mais tarde, quando ele e Rogers saíram do pub, já era a primeira luz lá fora e a noite voou. Eles estavam conscientes, não bêbados e andavam sem sequer tremer. E quanto aos caras que estavam competindo em bebidas? Um por um, todos desabaram sobre a mesa. Alguns diretamente no chão, bagunçando o bar. O velho Joseph disse aos meninos para limparem e jogarem todos na rua. De qualquer forma, não é grande coisa ser vagabundo por uma noite. Para o supersoldado, o soro injetado no corpo formaria um sistema protetor de regeneração e cura. O mero álcool não paralisaria Rogers.
Ele ficou congelado por 70 anos e nada aconteceu. Em outras palavras, as pessoas comuns teriam se tornado cadáveres secos. Quanto a Luke, pode ser necessário um hidromel vintage de 1000 anos de Asgard para fazê-lo se sentir um pouco bêbado. Os dois conversaram por alguns minutos e depois foram para casa. Mais tarde, Luke e Malena tiveram outra conversa agradável e profunda e cordial para promover a saúde física e mental. Depois de um dia inteiro, ele finalmente lembrou que havia outra chance de extrair uma carta do Superman. Abra o sorteio. Luke, que sentiu a fantástica brisa noturna, mudou ligeiramente seus pensamentos. Em sua mente, uma luz brilhou. As muitas cartas flutuando no ar giravam rapidamente. Cada pequena pausa mexeria com as emoções de Luke e faria seu coração bater mais rápido. Superman prateado. Isso pode ser a. Luke olhou para o modelo do Superman com borda prateada e não pôde deixar de ficar animado. Gug, porque passou. Aquele Super-Homem de armadura cósmica? Outra carta atraente do Superman apareceu, até que a velocidade de rotação diminuiu e parou completamente. Extração do cartão concluída. Superman mágico Etrigan, Super Demonil. Capítulo 59. Extração do cartão concluída. Superman mágico Etrigan, Super Demonil. Isso não é uma surpresa, também não é muito decepcionante. Pelo menos não houve nada inútil. Luke fez uma pausa primeiro e depois sorriu. Então, uma das falhas do Superman, a falta de resistência mágica, não foi compensada? No futuro, quando eu tiver a oportunidade de conhecer o Feiticeiro Supremo, não ficarei impotente. Etrigan, também conhecido como Super Demonil, é a contraparte do Superman na Terra, 13, a Terra Oculta. Comparado ao Superman, que tem resistência mágica 0, ele não tinha fraqueza nessa área. Pelo contrário, o Super Demonil também pode controlar as chamas, aproveitar a energia e resistir ao controle da mente. Esta foi uma boa colheita. Luke substituiu a carta do Superman pela carta sorteada, e os dados no painel do personagem mudaram repentinamente. Anfitrião, Luke Cavill. Cartão carregado, Super Demonil, LV1. Habilidades: extração da natureza ativa, imunidade psíquica passiva, energia estelar passiva, campo de força bio passiva. Reputação: 164, 53, 74. Conquista: herói lendário. Um Superman que também pode usar magia se sente muito estranho. Luke carregou um cartão novo e sentiu muitas informações surgindo em sua mente. Ele estendeu a palma da mão, o ar ao seu redor flutuou e uma chama ardente flutuou silenciosamente. A chamada extração da natureza consistia em extrair elementos mágicos vagando pelo espaço. O poder mágico do mundo físico parece muito fraco. Não admira que aqueles feiticeiros tenham ganhado grande poder através de vários seres sobrenaturais como médios. Luke apagou a chama em sua mão e disse para si mesmo: os feiticeiros do mundo Marvel tiveram que extrair poder de outras dimensões ou assinar contratos com outros seres. Por exemplo, em Kamar-Taj, estabelecido pelo Feiticeiro Supremo. A fonte de poder desses feiticeiros do templo é a trindade mística conhecida como Vishanti. Muitos Darkolders eram servos do antigo deus demônio Shton. Ele criou vampiros. A magia do caos da feiticeira Escarlate também estava diretamente relacionada a Shton. Havia também Dormammu na dimensão sombria, Mephisto no mundo infernal e Sitorak, o mestre do universo carmesim. Eles eram um bando de demônios dimensionais rejeitados pelo mundo físico ou indesejáveis. Compensar as deficiências é uma coisa boa. Luke sentiu o poder crescente em seu corpo e sussurrou: eu me pergunto se haverá um super-homem que come kryptonita ou um super-kryptoniano no futuro. No dia seguinte, Luke, que estava pronto para partir, ainda não havia partido para o campo de batalha na Europa quando ouviu a má notícia da derrota dos aliados. Para piorar a situação, Rogers, que havia empacotado tudo e estava entusiasmado, viu a lista de vítimas da 107ª Infantaria. Entre eles estava seu bom amigo James Buchanan Barnes. Talvez Book tenha acabado de ser capturado, ainda vivo e esperando para ser resgatado? Luke deu um tapinha no ombro de Rogers e disse confortavelmente: General Cavill, o comando aliado não aprovará esta operação de resgate. Do lado deles, Carter os lembrou: a área onde a 107ª Infantaria estava a lutar é a área mais fortemente vigiada no campo de batalha europeu. Forçar um resgate pode resultar em mais vítimas. Ouvir Carter dizer isso e Rogers ficou um pouco dividido. Ele queria resgatar Book para confirmar se a outra parte ainda estava viva, mas não queria causar perdas desnecessárias aos aliados. Não há necessidade de incomodar o comando aliado ou mobilizar outras forças. Nesta operação de resgate, apenas Rogers e eu somos suficientes. Luke disse fracamente. Há muito tempo ele queria se aproximar da Caveira Vermelha de Hydra para ver se conseguia abrir mais missões. General Cavill, você agora é um herói dos aliados e se for capturado ou sofrer um acidente, isso abalará o moral na linha de frente. Carter estava ansioso e tentou impedi-lo. Por causa da conversa no Palácio de Veneza naquela noite, sua atitude em relação a Luke mudou para a indiferença. Mas considerando as consequências de perdê-lo para o inimigo, Carter teve que se apresentar para persuadi-lo. O herói de guerra dos aliados, a figura lendária que os militares americanos têm promovido fortemente, caso sofresse um acidente, teria consequências graves. Senhora Carter, você provavelmente não me conhece bem o suficiente. Gosto de tarefas desafiadoras e sou bom em criar milagres. Luke ignorou a persuasão da outra parte. Ele olhou para Rogers, sorriu e disse: pronto para uma aventura? Este último olhou para Carter com olhos de desculpas e depois acenou com a cabeça para Luke. Pronto. General. Rogers ergueu a mão direita e saudou.
Sob o manto da escuridão, um avião de transporte leve Beiku C-43 voou para o espaço aéreo austríaco. Sob o manto da escuridão, um avião de transporte leve Beiku C-43 voou para o espaço aéreo austríaco. O solo foi bombardeado com intermináveis fogos de artilharia, que de vez em quando iluminavam a densa floresta abaixo. As extensas montanhas de ambos os lados estão cobertas por uma densa neblina e a visibilidade era extremamente baixa. Pilotar um avião em um clima tão ruim exigia muita habilidade por parte do piloto. O acampamento da Hydra fica em Klausber, o local específico é entre duas cadeias de montanhas. Existem cerca de 2 fábricas militares. O número de guardas é de cerca de 600 pessoas. Carter pegou um mapa na parte de trás da cabana e explicou pacientemente com a cabeça baixa. Embora se diga que houve um curso sobre reconhecimento de mapas em topografia militar, Luke e Rogers podem não tê-lo estudado. Quando estavam em Camp League, eles se dedicavam principalmente ao treinamento físico de alta intensidade. A informação é precisa? Rogers não pôde deixar de perguntar, mas recebeu um olhar feio de Carter. Esta é a informação que a Reserva Científica Estratégica interceptou meticulosamente de Hydra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista e entrou na guerra com os aliados. Apoiar a linha de frente e impedir o avanço contínuo das tropas aliadas. A Hydra estabeleceu uma base secreta em Klausber especificamente para fabricar armas de energia e fortalecer os combatentes. Os resultados provaram ser notáveis. A força de assalto da 107ª Infantaria de mais de 200 homens foi derrotada por alguns soldados Hydra liderados por alguns soldados aprimorados. De acordo com o Departamento de Inteligência da Reserva Científica Estratégica, era muito provável que os soldados aliados capturados fossem escoltados até Klausber como sujeitos de trabalho e experimentais. Pensei que você iria relatar isso ao Coronel Phillips e pedir ao comando aliado que desse instruções para interromper minha operação de resgate. Luke, que estava sentado no fundo da cabana, riu. Capítulo 60. Pensei que você iria relatar isso ao Coronel Phillips e pedir ao comando aliado que desse instruções para interromper minha operação de resgate. Luke, que estava sentado no fundo da cabana, riu. Não sou uma pessoa de sangue frio, General Cavill. Carter penteou um cabelo caído, olhou para cima e disse isso a ele. Também não quero ver soldados sacrificados, mas se quisermos vencer uma guerra, temos que olhar para o quadro geral. Luke ergueu uma sobrancelha e disse gentilmente, então por que a senhorita Carter está disposta a nos ajudar? O plano original era que ele e Rogers entrassem em Klausber e atacassem a fábrica militar. Depois de criar o caos, eles terão a oportunidade de resgatar Book ou soldados capturados. Mais tarde, porém, Carter também decidiu ingressar, junto com um cientista genial que poderia até pilotar um avião. Howard Stark. Você disse que era bom em criar milagres. Quero saber se é verdade. Carter respondeu friamente. Sentado de lado, os olhos de Rogers vacilaram quando ele sentiu que Luke e Carter pareciam estar em uma situação difícil. Eles já tiveram algum mal-entendido desagradável antes? O Capitão América, que não entendia o coração das pessoas, parecia confuso e recuou, sem intenção de participar. Estamos quase lá. Vou deixar você perto daquela base. A voz de Howard veio do assento do piloto. Como magnata das armas, cientista genial e milionário conhecido, era natural e lógico que ele pudesse pilotar um avião. Howard, ouvi a senhorita Carter dizer que você é o melhor piloto que ela já viu. Espero que quando baixarmos a altitude, este avião de transporte não seja atingido pelo fogo de artilharia do eixo. Luke não amarrou sua bolsa de paraquedas, ao contrário de Rogers, e se preparou para o salto baixo com antecedência. Ele parecia muito relaxado, como se o que estava prestes a fazer não fosse uma missão de resgate perigosa, mas uma aventura de campo interessante e emocionante. Os Stark são os melhores em tudo que fazem. Esta é a tradição da nossa família. Howard pilotou a aeronave, primeiro subindo e navegando acima das nuvens, depois baixando rapidamente em posição de mergulho. A visibilidade era extremamente baixa sob o nevoeiro. Fazendo algo assim, Luke teve que dizer que era um homem corajoso. Pronto para pular, general, espero do fundo do meu coração não vê-lo na lista dos aliados mortos em combate. Howard estabilizou o avião e o som do fogo de artilharia veio de baixo, como o som de um trovão abafado. Relaxe, Rogers. Nossa missão é simples, garantir que Book sobreviva e resgate os soldados capturados. Abrindo a escotilha, um forte fluxo de ar entrou e Luke confortou Rogers, que estava entrando na batalha pela primeira vez. Foi a primeira vez do Capitão América e era inevitável que ele estivesse um pouco nervoso. Bum, bum, bum. A terra parecia tremer, emitindo um som triste, e o fogo da artilharia brilhava no céu noturno. Rogers respirou fundo e disse, estou pronto. Ele puxou bem o saco do paraquedas e saltou. Rogers realmente mal pode esperar. Luke disse brincando, também pronto para pular. Pegue o transceptor. Os aliados irão encontrar você por sinal. Carter parou na porta da escotilha e entregou o transceptor a Luke. Este último disse suavemente, senhorita Carter, a situação geral de uma guerra é o acúmulo de vantagens locais. Talvez esses soldados sejam insignificantes e tenham pouco impacto, mas são precisamente pessoas minúsculas como eles que dirigem as rodas da história. Luke colocou o transceptor no bolso, colocou a bolsa de paraquedas nas costas e recostou-se. Antes de cair, ele estendeu a mão e fez um gesto de vitória para Carter. O vento assobiando era como uma faca, chicoteando o traje de batalha kryptoniano de Luke. O manto vermelho escuro sacudiu como uma bandeira voadora. Luke mergulhou diante do forte fogo vindo de baixo. Com este fantástico traje kryptoniano, ele estava confiante de que estaria seguro mesmo se um projétil o atingisse. O campo de batalha estava localizado em uma floresta escura e densa. O fogo de artilharia parecia interminável. Os soldados de ambos os lados gritavam e matavam uns aos outros, liberando os impulsos mais primitivos da raça humana. Rogers.
Abra o paraquedas. A voz de Luke foi levada pelo vento e chegou aos ouvidos do Capitão América de forma intermitente. Este último acenou com a cabeça e abriu a bolsa do paraquedas, e uma pequena flor escura floresceu no ar. A velocidade da descida diminuiu. Aproveitando a oportunidade, Rogers virou a cabeça e olhou para Luke. Ele ficou horrorizado ao descobrir que a outra parte não abriu o paraquedas. Neste momento, a altura está próxima dos 700 metros. Em circunstâncias normais, a altitude mínima segura para saltar de paraquedas era de 500 metros. Este foi o conselho de Carter, e eles tiveram que prestar atenção ao momento certo. Lucas! Rogers gritou. A voz ansiosa saiu de sua boca e foi imediatamente levada pelo vento e despedaçada. Quando chegaram ao momento perigoso de uma altura de 100 metros e descida rápida, Luke puxou o paraquedas sob o olhar chocado de Rogers. Aproveitando esse amortecedor, ele puxou a faca do paraquedista entre as pernas e cortou a corda. O impacto da queda, que deveria ter sido pelo menos parcialmente paralisante, não teve nenhum efeito sobre Luke. Rogers, que pousou em segurança no chão, o admirou sinceramente. Não é de admirar que o coronel Phillips considerasse Luke o melhor supersoldado, e os dois chefes dos aliados, o presidente Roosevelt e o britânico Churchill, até o chamassem de super-homem. Naquela altura agora, Rogers não ousaria tentar, ele pode conseguir, mas nunca foi treinado em paraquedismo e definitivamente não seria tão fácil quanto Luke fez parecer. 2 quilômetros nesta direção por entre as árvores está a base da Hydra. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.